Bom dia a todos. Vamos dar início ao workshop em Profissão, Vocação e Realização, que será ministrado pelo professor Pedro, né? Agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos ao participante que desligue seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos aos participantes. Desculpa. Pedimos que vocês ajudem, né, na campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas, MG. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. E agora passamos a palavra ao ministrante. Bom dia, pessoal. Mais uma vez. Tudo bem com vocês? Vocês podem falar comigo, viu? Tudo. Pessoal, eu preciso saber que vocês estão aqui para a gente conversar sobre esse tema. Vocês estão bem? Sim. Podem falar, viu, pessoal? A gente precisa conversar, né? Como a Ana deixou claro, as interações elas, né, poderão ser feitas ao longo do curso. Na verdade, é um mini curso, é uma palestra, né? É uma ação instrucional curta, tem no máximo 2 horas previstas as interações, e é para a gente conversar sobre um ponto que eu acho que interessa, né, a todos vocês que estão cursando administração, né, e que vão para o mercado de trabalho, que vieram de uma longa trajetória escolar, né, e que estão ali no meio de enfim, de um grande processo de formação, de um grande processo, né, com um potencial, né, enorme de realização. Tá? Vocês praticamente passaram a vida toda no colégio, né, estudando aí 4, 6, 8 horas por dia, né, se preparando para o momento, né, que está para chegar. A escolha do curso foi uma escolha, né, deliberada, às vezes não, tá? Mas fato é que essa escolha foi feita, seja lá por quem, tá? E se vocês estão hoje, né, cursando administração, é por algum motivo especial, que talvez vocês não saibam ainda, tá? De fato, esses motivos, eles nos ficam claros ao longo da nossa vida, tá? Mas fato é que deve haver algum motivo especial para que vocês estejam na Universidade de Brasília, cursando administração, depois de 8 anos, né, de uma trajetória escolar, tá? Que talvez não tenha ajudado vocês muito nessas questões decisivas da vida de vocês, tá? Mas que deu a sua contribuição. Esse é um curso, pessoal, que não se encerra aqui, tá? Na verdade, é uma palestra sobre um curso que eu estou organizando há muito tempo, tá? Com esses nomes, né? Sobre essas temáticas: vocação, personalidade, consciência, formação, realização. Tá? Um curso que vai ser ofertado no ano que vem com uma ação de extensão gratuita, tá? Não custa nada se inscrever. Um curso de aproximadamente 6 meses e que vai abrir para vocês uma série de oportunidades, de chances, para que vocês se tornem algum dia, tá? Se não imediatamente, a proposta é essa, tá? Realizados e satisfeitos, né? Enfim, dotados de uma vida plena de sentido. É muito comum a gente ouvir isso, ver isso, né? E cada vez mais cedo, né? As pessoas se perguntando algo sobre a vida, o que a vida exige de mim, será que as minhas escolhas, né, foram as mais corretas? É muito comum no começo de cursos, né, de graduação, depois do impacto que a gente recebe, né, principalmente quando a gente chega numa universidade pública ou federal, é muito comum os questionamentos, né? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não deveria ter tomado, né, uma outra decisão? Será que eu não deveria estar em outro curso? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa da minha vida? Né? Será que a decisão é uma decisão minha, de fato, ou é uma decisão que eu fui empurrado a fazer por força das circunstâncias familiares, sociais, escolares, né? Que sejam. É muito comum no começo do curso. Eu passei por isso. Tá? Eu tenho 45 anos, eu passei por isso no começo da minha formação. Eu fui fazer psicologia, a minha formação é toda em psicologia, na UNB,
tá? Sou filho de professor, entrei na UNB em 94 para fazer graduação e saí em 2007 com meu doutorado. E aí vim para administração, trabalhar com comportamento humano, com gestão de pessoas, né? Depois eu vou falar um pouco de mim antes da gente começar. Isso é só um prólogo, um preâmbulo, né? E essas questões me preocupavam naquela época, né? E fato é que a vida acontece de um jeito, né? Às vezes inesperado, às vezes premeditado, né? Mas nunca, né? O plano segue perfeitamente, né? E aí depois de muito e muito tempo, né? Eu me deparei com essas questões, né? Mas assim, não eram mais questões para mim, né? Eu me deparei na posição, né, de uma outra pessoa com essas questões, tá? De uma pessoa um pouco mais madura, uma pessoa que tinha passado por uma série de situações, que teve que lidar com muitas coisas complicadas e que, olhando para trás, encontrou, né, de alguma forma, uma história nisso tudo, um sentido nisso tudo, uma unidade nisso tudo, tá? E se dispôs a preparar-se, a preparar um curso, né, que é este que vai ser entregue no ano que vem, 6 meses de extensão, para ajudar, para orientar pessoas que passam pelas mesmas angústias, né, que têm os mesmos objetivos, né, que sofrem da mesma forma, como aconteceu comigo e com tantas outras pessoas. Como eu estava dizendo, é cada vez mais comum, né, a gente não somente ter questões sobre a vida, né, sobre o sentido da vida, né, sobre o sentido das nossas escolhas, mas é cada vez mais comum, mais cedo, a gente perceber uma frustração, tá, das pessoas em relação a uma possibilidade de elas encontrarem respostas para essas questões de fundo, questões estruturantes, que a gente chama de questões existenciais. Era muito comum você ouvir isso na minha época, eu acho que vocês não escutam isso tanto, porque isso faz parte da realidade de vocês atual, né? Mas era muito comum na minha época de jovem, né? Enfim, de 20 anos, a gente ouvir das crises, né? Pelas quais as pessoas atravessavam ali na minha idade, né? Ou depois mais velhas. Então era muito comum a gente escutar esses casos. Tem uma crise de meia-idade que te aguarda, né? Quando você tiver 40, 50 anos, você vai olhar para trás e você vai se perguntar se tudo que você fez valeu a pena e se isso tudo que você tem feito dá sentido para outras tantas coisas que você virá a fazer. E é geralmente ali, né, que os homens, né, enfim, colocam um cabelo na cabeça, fazem tatuagem, compram um carro vermelho, né, se separam das mulheres, né, ou tem uma amante. É mais ou menos nesses momentos, assim, pelo menos na nossa época, em que as crises, né, assolavam as pessoas e tragavam elas de fato para baixo. Algumas pessoas sairiam disso, né, ou saíram disso, né, ou conseguiriam sair disso mais amadurecidos. A maioria não. Tá? Mas isso era uma coisa reservada, né, a um momento especial da sua vida. Né? 45, 40 anos, 50 anos, né, uma carreira sólida, né, você tem uma vida social estabelecida e, de repente, você tem tempo para parar para pensar sobre todas as escolhas que você fez ou que você foi levado a fazer. Né? E se você não teve chance de parar para pensar neste momento, em algum momento adiante isso chegaria para você. Né, aos 60 anos, na época da sua aposentadoria. Aliás, você se preparou profissionalmente para um dia ter uma vida sossegada, tranquila, de aposentado. Né? Hoje a gente se aposenta com 90 anos, né? Mas naquela época, essa era a esperança de todos os profissionais. Um dia, tudo vai ter valido a pena. O dia em que eu tiver aposentado, né, e com condições agora de desfrutar dos prazeres da vida. Mas aí, com 60 anos, as pessoas chegam e olham para trás e falam: foi por isso que eu esperei? Não vale a pena. Né? E aí essas mesmas questões não respondidas aos 40 anos, né, passavam a atormentar essas pessoas mais velhas. Isso não nessa época, na hora da morte, né, que é a hora decisiva, em que essas questões todas são resolvidas, né, com o fechamento da sua obra. Quando você não tem mais nada por fazer, quando tudo já foi feito, tudo está eternizado na sua história, no seu passado, né, e aí você tenta, né, tirar o fio da meada disso e justificar que a sua vida valeu a pena. Às vezes não valeu. Às vezes, né, a resposta é muito dura. Mas isso era uma coisa que acontecia, né, em espasmos, né, nas nossas vidas mais maduras, assim, ou mais maduras não, mais avançadas, 40, 60 anos, depois na hora da morte, as grandes crises, né, da formação de uma pessoa. E hoje em dia, o que nós reparamos é que essas perguntas, essas crises, essas frustrações acontecem cada vez mais cedo. É óbvio que todo mundo se pergunta sobre carreira. Será que esse é o curso, né, que eu deveria estar fazendo? Né? Mas quando a gente se pergunta isso, a gente imagina o que vem à frente do ponto de vista material, né, do ponto de vista da possibilidade de essa escolha nos trazer algum conforto, né, a satisfação de alguns desejos, o cumprimento de alguns objetivos.
É isso que a gente consegue imaginar pelo momento em que a gente está, né? Se você perguntar para uma criança, meu filho, né, você consegue imaginar a sua vida daqui a 60 anos? Ele vai se imaginar com 60 com a cabeça que ele tem hoje, 10, 11, 12, 13 anos. Essa possibilidade de imaginação, né, de uma vida futura, ela é muito difícil de ser feita sem uma formação substancial da pessoa. Portanto, quando a gente tende a imaginar a nossa vida futura, nós tendemos a imaginá-la materialmente no futuro, mas humanamente como se nós estivéssemos hoje, né? Ou como se daqui a 60 anos nós estivéssemos com a cabeça que nós temos hoje, né? De 20 anos. Então, assim, é muito difícil essa imaginação, né? E não tendo essa capacidade imaginativa, é óbvio que essas questões elas vão ser mal respondidas. Talvez elas sejam bem respondidas do ponto de vista material, do ponto de vista da segurança, né, do ponto de vista do lazer, né, enfim, do prazer, né, das questões materiais, terrenas, mas é muito difícil de ser colocada, né, corretamente, tal como uma resposta, sem que a gente tenha uma capacidade, né, imaginativa ampliada. E é justamente isso que nos faz, né, sofrer e adoecer. É justamente isso, né, pelo que a gente passa agora, e que por mais que não seja uma preocupação, né, vai nos atormentar pelo resto da vida. E é justamente isso também que nos leva, hoje em dia, cada vez mais, a respostas que nos indicam, né, que nada vale a pena, que nada tem valido a pena, que nada valerá a pena. Tá? Então, assim, um preâmbulo. Tá? Esse é um curso pensado especialmente para pessoas que precisam de alguma orientação, de algum direcionamento vocacional. Tá? Esta palestra é um resumo do que vai acontecer no ano que vem. Como eu coloquei, é um curso gratuito de 6 meses, né, para este público. Tá? Para pessoas que se preocupam com essas grandes decisões, né, para pessoas que tentam responder a essas grandes questões que a vida, né, concreta, particular, individual nos coloca, para pessoas que de alguma forma, sentem alguma frustração, algum esvaziamento em razão da impossibilidade de, né, modificar as circunstâncias ou de encontrar outras respostas, né, mais agradáveis, né, para a vida que levam. É para pessoas que acham, né, esse é o auto-engano, né, para as pessoas que acham que estão com a vida absolutamente garantida, né, e que têm respostas para tudo, e que têm certeza absoluta de que a vida será, né, um mar de rosas, né, até o final dela. Tá? Então, assim, é um curso em geral para todo mundo. Tá? É um curso de extensão. Eu pensei nesse curso especialmente para os nossos alunos, tá? Mas é um curso de extensão, então ele vale para a comunidade acadêmica em geral e para a sociedade. Tá? É um curso para pessoas que precisam, né, ou que acham que precisam, ou que talvez não saibam que precisam, de alguma espécie de direcionamento vocacional, tá? Para que essas grandes questões que vão atormentar vocês necessariamente, que já atormentam hoje, trazendo adoecimento, frustração, né, emburrecimento e outras tantas questões que a gente vai tratar já já, para que essas questões sejam, né, preparadas desde já, para que vocês comecem a se preparar desde já, para que as respostas comecem, né, possam começar a ser encontradas desde já. Não é fácil. Tá? A gente fala, tem muitos, né, cursos de orientação vocacional, programas de orientação vocacional, né? Isso assim, isso é ofertado irrestritamente nas universidades, nas escolas que antecedem a universidade, tá? Mas fato é que essas grandes ações vocacionais, né, dirigidas para público escolar, em sua maioria, né, elas tratam do homem, né, menor do que ele pode vir a ser. Né? Eles vão tratar essa orientação na perspectiva puramente profissional. Então, olha, será que eu fiz a escolha certa? E aí você faz um teste vocacional, uma série de perguntas, uma série de baterias de exame, e aí, de repente, né, aparece para você algumas possibilidades. O jeito mais correto de se fazer isso, mas ainda assim, né, incompleto, é você fazer um programa de orientação vocacional, de orientação profissional. Então, a pessoa sai para o mundo para descobrir a si mesma e descobrir o mundo profissional, as possibilidades que as esperam. E aí você vai fazendo algum trabalho de condução para que as pessoas, então, tenham um pouco mais de certeza sobre, né, a sua perspectiva profissional. Mas esse curso que eu estou organizando, ele vai muito além disso. Tá? A perspectiva profissional é uma perspectiva de atuação que integra a nossa possibilidade de ser uma pessoa, né, de ser um ser humano. Tá? Essa perspectiva, se não integrada, tá, com todo, né, com, enfim, com esse ser completo que nós somos, né, ou que nós poderíamos ser, às vezes
nós não conhecemos isso, se isso não estiver integrado, né, em algum momento essa desunião, né, vai gerar em nós algum tipo de questionamento, no mínimo algum tipo de questionamento. Você vai se perguntar, será que a profissão que eu escolhi, todo o exercício profissional até então fez sentido, né, para a vida, né, para a vida em razão das questões que ela me exige hoje, né, que ela me faz responder hoje, outras questões que virão daí para frente, tá? Então, assim, é um curso maior, tá? É um curso que vai além das propostas correntes, é um curso para vocês, tá, terem uma possibilidade mínima de se reconhecerem não somente como profissionais, mas como pessoas, como seres humanos, né, dotado de, enfim, dezenas de potências que podem fazer vocês virem a se transformar naquilo que vocês tanto ambicionam também, tá? E naquilo que vocês serão necessariamente. Bom, feito esse preâmbulo, tá? Eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Eu não vou passar por todos, tá? São um conjunto de slides recortado desse curso que vai ser ofertado no ano que vem, tá? E aí vocês podem conversar comigo, tá? Se vocês tiverem, enfim, curiosidades, dúvidas, eu não sei se terão, tá? Porque não é um curso tem muito conteúdo, tá? Tem muita teoria por detrás, tem muito método por detrás, tá? Mas é um curso que nesse primeiro momento ele não é teórico, tá? Mas mesmo assim, se vocês tiverem curiosidade, quiserem perguntar algo a respeito, né, das bases, né, teóricas ou doutrinais, enfim, que foram utilizadas, tá? Vocês podem conversar comigo, tá? É para a gente bater um papo, pessoal. Não é para eu ficar falando, vocês escutando, isso entrar pela cabeça, né? Isso entrar por um ouvido e sair pelo outro, não, tá? Compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vocês me digam se vocês conseguem ver. Estamos vendo. Estão vendo? Professor, estou vendo. Então, vamos lá. Tá? Neste curso, tá? Hoje, tá? Também, vou tentar passar rapidamente por isso. São 30 e tantos slides, mas acho que não vou conseguir chegar, tenho certeza que não, até o final de todos. Tá? Até o final do conjunto. Tá? Mas os grandes temas, tá? Que são importantes quando a gente se propõe a discutir vocação, profissão, realização. Tá? Então, assim, esses temas principais, eles estão aqui. Tá? Então, quando a gente fala de realização, né, que é o final de tudo, por assim dizer, é o sentido da nossa vida, é para isso, né, que nós somos dirigidos, é por isso que nós somos dirigidos, as perguntas que nós temos em mente, que são perguntas naturais, que qualquer ser humano faz em algum momento da sua vida, tá? Hoje em dia, mais cedo, tá? Mas necessariamente ali no meio da sua trajetória profissional, e com certeza absoluta ao final dela e antes da sua morte, é qual é o sentido da vida, né? O que dá sentido para a minha vida, né? Pelo que vale a pena lutar, né? Até o final da vida. Imagina, né? Essa é a deformação escolar, né? Você passa 20 anos na escola, se preparando para o momento mais decisivo da sua vida, que, segundo o que nos disseram, né, é a pedra fundante, né, de todas as possibilidades, de tudo que virá daí para frente. Então, assim, a depender da profissão que você faz, do papel social que você vai assumir, sendo médico, administrador, advogado, psicólogo, profissional de educação física, né, a depender dessa escolha, toda a sua vida, né, se estrutura, como se isso fosse estruturante, né, de uma vida humana. É óbvio que a profissão é uma das possibilidades estruturantes, tá? Mas ela é muito mais um efeito de uma estruturação humana, né, enfim, do que a base, né, fundante disso, tá? Mas, assim, pelo que a gente vai lutar? Será que a profissão, ela dá sentido para a gente até o final da vida? Imagina que você vai se aposentar, se fosse como ano passado, com 70 anos, e você vai viver até 100 anos. O que vai dar sentido para a sua vida até os 100 anos de idade? Sendo que você vai deixar de trabalhar, sendo que a possibilidade de criação intelectual, né, por assim dizer, ou do exercício profissional, né, falando de um pouco, assim, no nível menor, né, se isso vai se extinguir. Você já parou para pensar o que você vai fazer da sua vida depois que você, né, se aposentar? Ah, eu vou viver, Pedro, eu vou viajar o mundo. Bom, mas isso você pensa hoje porque você tem 20 anos. E quando você tem 20 anos, é legal você viajar de mochila, conhecer o mundo, né? Tocar violão para ganhar dinheiro, para poder viajar de um lugar para o outro. Quem já não fez isso? Com 20 anos, com 30 anos? Eu fiz. Mas você acreditar que essa imagem que você tem hoje das suas possibilidades será aquilo que você virá a realizar quando você tiver 70, 80, 90 anos, você não sabe nem se você vai ter saúde,
se você vai estar, né, de pé, com vigor suficiente para que você possa, né, aproveitar a vida como se fosse um adolescente, né, é esperar demais disso, né? Como é que você vai se libertar, né, do que a gente chama de lei da morte, né? A morte está aí para todo mundo, né? A gente não sabe quando, a gente não sabe, né, como, né? A gente só sabe que a gente vai morrer. Essa escolha, enfim, alguns fazem essa escolha, tá? Mas o propósito do curso é a gente lutar contra isso também, né? Mas a princípio, como é que você vai se libertar disso? Isso é um fato para todo mundo. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, ninguém sabe de que forma, mas isso vai chegar, tá? E enfrentar a morte, né, é uma grande questão, né? E sempre foi uma grande questão para todos os homens, para todos os grandes homens. Quando eu falo homem, estou falando homem, mulher e tudo mais, tá? Mas eu vou usar a expressão correta, né? Sempre foi uma preocupação da humanidade. Os grandes homens sempre se preocuparam com isso, né? O que que você vai deixar para trás, né? Qual é o seu legado? O que que você vai eternizar, né? Quais são as modificações no mundo que você vai fazer que vão ficar, né, historicamente guardadas, eternizadas, não somente em você, né, mas no mundo, né? É isso que vai dar sentido para a sua vida, né? Em algum momento a sua profissão vai deixar de ser exercida. Em algum momento as coisas vão começar a ruir, né, a se desfacelar. Em algum momento você vai se perguntar o que é que eu estou legando, né, para os outros que virão, né? Esse é um ponto principal. E esse é o ponto-chave de início, né, de todo o programa de formação, né? Todo bom filósofo, a primeira coisa que ele faz é uma meditação sobre a morte, né? Esses filósofos mais moderninhos, né, que são nihilistas e que acreditam que a vida não tem sentido, tudo, né, tudo acontece por acaso, né? Um filósofo que se propõe, né, a adotar esta corrente é incapaz, né, de, enfim, de refletir sobre a única coisa que necessariamente, que derradeiramente vai dar sentido para a vida dele, que é a morte, né? Se você soubesse, olha, eu sou imortal, eu nunca vou morrer, você pararia hoje, né, grudaria no sofá, né, com cerveja, com salgadinho, com o, o que quer que seja, e ficaria assistindo Netflix o resto da vida, né? Se a morte não chega, para que você vai agir? Né? Desde que daqui a 100 mil anos eu saio do lugar. Né? A morte dá sentido para a gente, né? Só que as pessoas não gostam de falar de morte, né? Cultuam a morte, né? Mas, enfim, não gostam de refletir sobre esta possibilidade, que é a única possibilidade que vai dar sentido necessário na vida de qualquer pessoa. Todo o começo desse curso começa com essa meditação, tá? Nós precisamos perguntar para a gente, né, o que deixaremos, né, para trás na hora da nossa morte. Tá? Sem a gente falar de realização, tá? O eu, por assim dizer, diante da morte, né? Morte é vida, né? Diante da possibilidade de uma vida, né? Não tem como a gente falar em vocação. Tá? É impossível a gente falar de vocação se a gente não tem um ideal de perfeição a seguir. A vocação, né? Ela se resume a 3 grandes vocações, a gente vai falar disso já já, tá? Que são depois desdobradas, né, em várias atuações profissionais, tá aqui vocação ligada à profissão na própria tela. Tá? A vocação é o que vai dar o sentido concreto para a gente, diário, particular. Tá? É a vida que vai exigir isso da gente. Ela vai chamar a gente para isso. Vai falar, olha, é isso que você tem que fazer, é isso que está acontecendo. Né? Essa é a sua história. Tá? É isso que eu exijo que você faça, por você próprio. Né? Mas não tem como você pensar em vocação se você não tem, né, uma reflexão, uma meditação sobre a sua morte. Se você não tem uma ideia, tá, do que pode vir a ser, tá, da forma que você alcançará ao final da sua vida, qualquer escolha vocacional que você faça, né, ou profissional, vai ser feita por acaso. O que vai dar garantia para você, né, de que a sua escolha, né, profissional foi bem feita, né, é você ser capaz de prestar atenção, né, nesses chamados que a vida nos apresenta, que a gente chama de vocação. Mas essa vocação ela só pode ser reconhecida se você tem noção de um ideal que você está perseguindo, para o qual você está se dirigindo, que vai se concretizar absolutamente no final da sua vida. Portanto, se você não consegue se imaginar corretamente na hora da sua morte, e corretamente não é se imaginar como um adolescente que com 70 anos está querendo viajar pelo mundo e pegar mulheres, sair, comprar carro, não. É se imaginar como um senhor de 70 anos que tem uma trajetória enorme de vida e que realizou muito. E que já fez muito pelos outros, pela humanidade, por si mesmo, pela sua família, seus filhos, pelos seus amigos. Se você não consegue se imaginar desta forma, tá? Dessa forma, com essa forma fechada,
ao final da sua vida, toda e qualquer escolha profissional vai ser uma escolha, né, em que você não sabe se foi certa ou se foi errada. E que talvez você descubra lá no final de tudo, ou antes, nessas crises de meia-idade ou de final de vida, que foi uma escolha completamente equivocada. E isso porque você foi incapaz, diante da falta de um ideal, de reconhecer as vocações, os chamados que a vida te fez ao longo de toda, né, o seu acontecimento, o seu desenrolar histórico. Então, nesse curso nós vamos tratar disso tudo. Tá? E é esta vocação, tá? Essa profissão, né? Esta realização que vão dar para a gente o tom do desenvolvimento da nossa personalidade. Quando a gente faz psicologia, bom, eu sou da área de psicologia social e organizacional, né? Eu sou professor de gestão de pessoas, né? Acho que tem gente que me conhece ou já ouviu falar de mim, mal ou bem, mas enfim, eu trabalho com gestão de pessoas. Tá? Quando a gente estuda pessoas na psicologia, né, que é a grande ciência que hoje em dia se propõe a estudar ser humano, né, a personalidade ela é tratada de modo estático. Por mais que você diga que não, que existe uma possibilidade de você, por exemplo, reduzir um traço, né, de neuroticidade, né, e se tornar mais assim, por mais que te digam que existe uma chance de você reduzir um traço de introversão e se tornar assado, né, fato é que as grandes teorias psicológicas sobre o assunto colocam a personalidade como algo, né, mais ou menos estático, tal como caráter, né, tal como temperamento ali, olha, você, né, você veio ao mundo com isso, né, isso aflorou em razão das circunstâncias, mas grande parte, né, pelo seu eu biológico, por assim dizer. Então, não tem muito o que fazer. Se você é assim, você é assim, você vai ser assim o resto da vida. Né? Os grandes estudiosos sobre o assunto não veem a personalidade como os modernos veem, mas veem a personalidade como uma trajetória humana de possibilidades, em que, em momentos particulares, alguns objetivos são perseguidos e alguns eventos lhe causam muito sofrimento, como, por exemplo, esse estágio em que vocês supostamente estão. O objetivo principal de uma pessoa que está em formação profissional é conseguir, né, se encaixar no mercado, desempenhando um papel profissional e se tornar independente, né, provar para si mesmo que ele é capaz, que ela é capaz, né, de se sustentar, tá? E de continuar, né, com a sua própria trajetória, independentemente, né, da sua família ou de toda uma estrutura suportiva, né, que deu a elas, a vocês, a possibilidade até então. Esse é o objetivo principal. Para isso que você vem para a universidade, para você assumir um papel social, para você praticar um exercício profissional, para que em seguida você possa, né, independentemente, né, autonomamente, né, seguir sozinho, seguir adiante, né, ou seguir com sua família, seguir com seus amigos, sozinho, mas enfim, né, já não sendo mais, né, trocando em palavras mais rasas, né, é preciso se ver livre de tudo e poder tocar sua vida sozinho. Mas essa é a preocupação. E o sofrimento desta fase que a gente vive é isso, olha, é não conseguir sair de uma universidade e arrumar um emprego, né? E ter que depender dos pais o resto da vida, e morrer de fome, né? E ganhar um salário miserável, e ter um subemprego. Tá? Mas essa é uma preocupação, é um objetivo do momento atual, né, da formação da nossa personalidade. Isso não para aqui. Né? A escola, né, ensinou a gente, a família, né, os educadores, né, a sociedade ensinou a gente que a finalização da nossa vida, né, do ponto de vista do desenvolvimento da nossa personalidade, se dá agora. Né? Então, olha, você esteve na escola por 20 anos, 24 anos, se formou, conseguiu um emprego. Ufa, acabou. Acabou minha vida. É isso. Vou fazer exatamente a mesma coisa até eu morrer. Não, você vai enlouquecer antes disso. Tá? E por quê? Não é porque as pessoas pararam. É como se você conhecesse uma pessoa com 20 anos. Imagina isso. Eu te conheço hoje com 25 anos. Depois, supondo que eu esteja vivo, eu vou tornar a conhecer você, reencontrá-lo, né, quando você tiver mais ou menos 80 anos. Você vai ser a mesma pessoa. Você vai ter as mesmas preocupações que você tinha com 20 anos. Né? Você vai ter as mesmas angústias que você tinha com 20 anos. A sua personalidade se estagnou quando você tinha 20 anos. Você conseguiu, então, com 25, a sua, né, grande carreira profissional. Isso vai dar sentido para você o resto da sua vida. A sua vida acabou ali, você vai ser a mesma pessoa 40, 50, 60, 100 anos depois? Bom, a personalidade, né, nos apresenta um conjunto de possibilidades que vão muito, mas muito, mas muito além disso que disseram para vocês, né, que é o que vai dar sentido para vocês eternamente, que é a profissão. Né? Você pode, você tem né, os três grandes modelos, né, de ser humano. Você pode vir a se tornar santo, você pode vir a se tornar um herói,
você pode vir a se tornar um sábio ou um intelectual. Mas isso exige muito, muito, muito esforço para além deste momento que vocês estão. Vocês estão no meio, né, da formação da personalidade de vocês. Existe um mundo à frente que a maioria desconhece por completo, né? E é o desconhecimento das nossas próprias possibilidades, né, que foram legadas pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, né, pelas sociedades que nos precederam, né, que vão dar sentido para a nossa vida. Então, falar de personalidade é necessário para que a gente tenha um plano de desenvolvimento, tá, que vá além do exercício profissional, que permita com que a nossa vida tenha sentido, tá, até o final dela. E para que essa personalidade seja desenvolvida, obviamente, né, nós precisamos nos conhecer, tá? Nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos ser capazes, né, de discriminar, tá, o que nós somos daquilo que o meio é. Tá? Existe uma confusão muito grande, tá, nas nossas consciências sobre a nossa identidade, né? Se vocês pararem para pensar com um pouco de calma, vocês vão ver que é muito difícil você separar uma decisão que foi você quem tomou de uma decisão que você foi levado a tomar pelas circunstâncias, pelos seus colegas, pelos seus familiares, pelos seus professores, pelos seus orientadores, pelos seus mestres, né, pela bagagem cultural que você absorveu, né, pelos seus antepassados que estão aí, né, pululando na sua personalidade. Tá? É muito difícil a gente fazer um exame biográfico, né, correto e discriminar, né, o que somos nós disso tudo que disseram que éramos nós. Tá? Mas olhar para a biografia é essencial para que a gente possa construir um plano de personalidade, desenvolvimento da personalidade. E esse plano nada mais é do que um plano, né, que nos exige o desenvolvimento de bons hábitos, tá? Que a gente vai chamar de virtudes. Tá? São hábitos que são estáveis e que se dirigem, né, para alguma coisa que a gente vai chamar de bem, tá? Ou de verdadeiro, ou de belo, que seja. Né? A gente vai discutir isso com um pouco mais de profundidade. Então, não tem como a gente falar, tá, de vocação ou de profissão, tá, ou de realização, se a gente não tratar de todos esses temas. Esses temas estão integrados. Quem, né, trata do assunto somente na sua esfera profissional, trata o assunto, né, de modo multilado. E por mais que você hoje, mais uma vez, por mais que você hoje acredite, né, que a escolha profissional que você fez, ela é a certa, se essa escolha profissional não tiver sido refletida, né, neste conjunto todo aqui, em algum momento da sua vida, talvez não hoje, mas depois de amanhã, mas com certeza aos 40, aos 60, aos 70, e antes da sua morte, essas perguntas vão te exigir alguma resposta. E aí pode ser que seja tarde demais. Aquela história, né, enfim, aqueles contos de que quando você está na beira da sua morte, né, você olha para trás e vê que nada fez sentido, né? As peças não se encaixam. É como se você estivesse vivendo uma vida, né, se desintegrando ao longo dela, né? Foram milhares de peças que você juntou, mas você não consegue, né, dar unidade a isso tudo. Então, se você não consegue dar unidade a isso tudo, né, imagine o que é que você está deixando para quem é que tenha te acompanhado ao longo dessa jornada, né? Vocês talvez não tenham filhos agora, né, mas terão, eu imagino. Talvez não todos, mas alguns, né? Imagina o legado deste, né, para a sua principal herança aqui, para os seus filhos. Imagina o impacto que isso vai ter na vida dessas pessoas, ou dos seus amigos, ou dos seus amores, né? Ou na sua própria obra intelectual. Né? É exatamente isso que aconteceu aí de 1600, 1700 para cá. Uma desintegração completa, né, das nossas consciências. Mas, enfim, Arthur, está com a mão levantada? Diga, Arthur. Sim, professor. Me escuta? Sim? Eu não sou do curso de administração, mas eu gostei muito dessa palestra, então eu quis vir fazer, e até porque eu estou fazendo uma matéria de OSM, né, que é de Sistemas e Métodos, Sim. e eu passei exatamente pelo que o senhor está falando, sobre a gente ser imprimido sobre nós, ser impresso sobre nós um desejo, uma conduta profissional que às vezes não é do nosso, né, não é da nossa perspectiva, não é da nossa caminhada, dos nossos conhecimentos sobre nós mesmos. Mas por muitos anos meus pais falavam, você deveria fazer engenharia, você deveria fazer, sei lá, medicina, direito, alguma coisa assim, né? Aquela coisa que todo pai deseja que o filho faça. Uhum. E aí, quando eu fiz o meu teste vocacional, os resultados foram, engenheiro,
um pouco de médico, talvez direito, mas assim, e aí no fundo, lá embaixo, no fundo tinha assim, música, talvez, né? E é o que hoje eu realmente desejo fazer e desejo seguir. Mas eu só fui dar-me conta disso 1 ano atrás, quando eu realmente me vi infeliz com o que eu estava buscando, o que eu estava fazendo. E eu falei, não, eu só me sinto satisfeito, eu só me sinto pleno fazendo música, fazendo algo com relação à música, com relação a áudio, produção de áudio, essas coisas. Então, é exatamente isso que o senhor falou de você só vai entender o que você precisa fazer conhecendo a si mesmo e o seu propósito com os dons e talentos que você tem, né? E não o que os outros vão dizer que você tem que fazer. Perfeito, perfeito, Arthur. Eu passei por isso também. Meus pais, na época, né, durante minha vida toda, jovem ali, queriam que eu fosse médico, né? E aí, enfim, eu não gostava tanto de estudar, né? Não a ponto de ser médico e dedicar minha vida, né, aos outros, né, e não tanto a mim mesmo. Na época, as preocupações eram mais importantes para mim, né, eram super importantes para mim. E aí, enfim, a vida me levou para um lado, né, e depois de muito, muito, muito tempo, de muita frustração, né, que eu fui entender que a escolha, né, que eu tinha feito, fazer o curso de psicologia e não de medicina, era a escolha que eu deveria de fato ter feito. Mas isso demorou, assim, anos e anos e anos a fio para que eu entendesse isso tudo, né? Que bom que você teve a chance de entender isso tudo antes, Arthur. É muito comum, né, os pais, né, vocês têm que entender, escola, universidade, nada mais são do que centro de distribuição de papéis sociais. É só isso. Tá? Você estudou a vida toda para quê? Para que você ocupasse um papel social, para que você pudesse exercê-lo socialmente, como médico, né, ou como gari, ou como carpinteiro, ou como engenheiro, ou como músico, ou como professor, o que quer que seja. É para isso que serve a nossa formação escolar. Né? A formação escolar que nós recebemos, né, ela parte de uma visão de homem completamente reduzida. Se você perguntar por um psicólogo, qual é a visão antropológica de homem que você tem? Né? Ou que as teorias nos apresentam? É um ser bio, psico e social. Ou seja, nós temos um ser biológico, né? Nós temos uma constituição biológica, fisiológica, nós somos um ser psicológico, né, com as nossas necessidades, com os nossos desejos, nossos complexos, nossas frustrações, e nós somos um ser social, né, um ser que vive em sociedade, né, que em razão dessa estrutura biológica e psicológica, né, consegue viver, né, em sociedade com todas as suas possibilidades e limitações. Ninguém coloca mais nada para a gente, absolutamente nada. Essa é a visão antropológica que prevalece nas escolas. Então, qual é a função da escola? Né? É educar o seu corpo, educação física, né? É te fazer ser bem comportado ali, né? Que é a visão social, é a socialização escolar, para isso que serve a escola hoje modernamente, tá? E é te permitir o acúmulo de alguns conhecimentos para que você venha exercer papéis sociais, papéis profissionais. Ponto final. Acabou. Ninguém discute com a gente em escola, né, as grandes questões da vida de um ser humano. Por exemplo, realização, sentido, né, caráter, personalidade, vocação. É como se tudo, tudo, tudo da nossa vida tivesse girado até então em torno de um único eixo, que é um eixo muito pequeno, que não nos estrutura, que é a nossa profissão. Né? E é óbvio, se você for tratar de profissão apenas nessa perspectiva social, né, nessa perspectiva de que você precisa ter alguma profissão para que você venha a ser alguém, possa ganhar dinheiro, possa dar prosseguimento à sua vida, como os seus pais, né, é óbvio que nem sempre, né, você vai entender o que está acontecendo. E é óbvio que se você não tiver, né, discernimento, se você não tiver um pouco de luz para entender isso, se você não tiver uma boa consciência de si, em algum momento você vai se lascar, literalmente, tá? Bom, mas deixa eu passar, deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o panorama do curso, tá? Do curso, né? Se eu não conseguir mostrar nenhum outro slide, esse aqui já vai ter valido, tá? Então, olha, o panorama do programa. A gente vai tratar, então, durante todo o curso, lembrando, não é um curso de orientação profissional, é um curso de orientação vocacional, tá? É para que a vida de vocês tenha sentido, tá? De hoje até o fim da vida de vocês. E para que vocês consigam ver sentido na vida que vocês levaram até hoje, tá? Então, assim, como eu estava colocando para vocês, né? O que vai dar sentido para a gente, né, o que vai permitir com que a gente comece uma série de meditações e de reflexões sobre a nossa própria vida, né, é a hora da nossa morte. Tá? Para alguns, né, a hora da morte, né, enfim, é a hora em que de fato a vida vai se iniciar. Né? Para alguns, esse é o final de tudo, mesmo acabou e a matéria se decompõe, você vai para o chão, depois você vai ser comido pelos vermes e a sua vida acabou por ali.
tá? A gente vai construir tudo isso no curso, tá? Mas independentemente dessas, né, visões, né, corretas e erradas de mundo, o que vai dar sentido para toda a nossa vida é o fechamento da nossa obra. A nossa obra só se fecha com a nossa morte, tá? Você só vai ter certeza, né? Talvez você só tenha certeza, né, de que toda a sua vida fez sentido quando você estiver diante do momento em que é impossível você fazer alguma coisa adiante. É impossível você dar um passo além daquele momento. Você está à beira da sua morte. Pronto, não tem mais futuro nenhum. Não, nada, nada, nada. Você está para morrer no próximo segundo. Tá? É neste momento que dizem lá, né, que você tem uns curtos-circuitos, né? Acho que já ouviram isso, né? Que vem um monte de flash na cabeça, né? Que a sua vida vai passando assim, né? Como se fosse um piscar de olhos. Tá? É neste momento, né? Neste momento derradeiro em que você vai olhar para trás e que você vai ter que encontrar o fio da meada na sua vida. Esse é o único momento assim que necessariamente vai te exigir essa resposta. E por mais que você não queira respondê-la, isso vai aparecer para você. Essas espécies aí, né, de curtos que nós temos no cérebro e que nos apresentam essas imagens, né, em flashes sucessivos e simultâneos. Tá? É uma tentativa, né, acho que anedótica, de a gente dizer para os outros de que nós estamos tentando encontrar ali, né, a linha, né, o que deu sentido para toda a nossa vida. É diante da morte que isso vai acontecer. Tá? Isso pode ser antecipado. Tá? É como eu coloquei, a preparação de um grande filósofo sempre começa com a meditação sobre a morte. Não tem como. Tá? Você se propor a se desenvolver como intelectual se você não sabe qual é o ideal que você persegue, tá? E o que você vai propor, né, construir intelectualmente a partir daí. Tá? Então, assim, neste momento, tá? Este momento decisivo e derradeiro, é que a gente vai ter a confirmação, né, de que nós atingimos o estágio de desenvolvimento da nossa personalidade, que eu espero que tenha sido algo planejado. Tá? E que, se tiver sido fortuito e por acaso, né, espero que, olhando para trás, né, isso se revele para vocês, como que milagrosamente, né, miraculosamente. É neste momento em que você vai ter a confirmação definitiva, ainda que você tenha essas confirmações ao longo da vida, tá, de que você cumpriu verdadeiramente a sua vocação. Né? Quais são, né, assim, os grandes personagens, como eu já coloquei há pouco, né, que a gente pode colocar como ideal da nossa personalidade? São vários. Tá? Vocês estão no meio dessa trajetória de formação da personalidade, né, de tomada de consciência de si, preocupados muito mais com questões profissionais, tá? E angustiados, né, pela possibilidade de vocês não conseguirem, né, desempenhar um papel social, né, em razão das escolhas profissionais que fizeram, ou de desempenharem, né, com uma frustração muito grande. Mas fato é que essa personalidade ela vai continuar a se desenvolver. E por mais que você, né, estanque a sua formação, a vida vai te exigir isso ao longo do tempo, que você amadureça, que você cresça. Tem muitas pessoas que resistem a isso, né? Como tem aqui no meu condomínio assim, um monte de gente de 50, 60 anos que vive a vida como se fosse adolescente, né? Que faz churrasco o dia todo, ouve funk, ouve Anitta, e aí tem uns filhos pequenos, e o cara tá enchendo o rabo de cachaça na frente das crianças e dando um mau exemplo. É isso que você quer para sua vida? Né? A sua vida vai se estagnar? Né? Você vai levar a mesma vida até o final dela, né? A mesma vida que você leva hoje. Assim, essas personalidades é que vão dar, né, o ideal de vida que vocês vão perseguir. Acho que ninguém nunca falou para vocês isso, né? Ninguém nunca conversou com vocês sobre isso. Então, assim, o que é tácito para a gente é assim, olha, né, a minha vida, a minha personalidade é essa, me foi, né, dada, eu herdei isso dos meus pais, né? Eu tenho uma herança genética que me impele a ser assim, tal como o meu caráter, né, o meu temperamento, né, e outras tantas coisas, a minha complexão física, né, que me dão possibilidade de vida, mas que não me limitam por completo. Né? A gente acredita que, né, passar dessa fase aqui de transição, né, ou essa fase de fechamento antecipado, que se dá com a escolha profissional, com o exercício seguro de uma profissão, né, a gente parou, acabou. Né? Então, assim, a gente não conhece outras possibilidades de ser humano. Então, a gente acha que o máximo de uma pessoa é ele ser um bom profissional. A maioria de nós pensa isso. Pô, a gente foi preparado 20 anos, 30 anos para isso, para sermos bons profissionais, bons médicos, bons psicólogos, bons administradores. Né? Como eu falei para
como se isso fosse dar sentido para a sua vida pelo resto da sua vida. Não vai dar. Em um momento você vai ser impedido, impossibilidade de exercer a sua profissão. E você vai viver depois disso mais 20, 30 anos. O que que você vai fazer depois disso? Ah, Pedro, mas eu sou muito novo, eu não tenho que me preocupar com isso. Tem. Porque a escolha profissional que você faz é parte desse conjunto maior de escolhas, que faz parte desse ideal que você tem que perseguir. Os grandes ideais de homem que nós temos, né? É só você olhar para o passado da sua história. É o sábio, o herói e o santo, são grandes arquétipos, tá? São modelos de possibilidades humanas, as mais elevadas que nós temos. Tá? Se você não tem isso em mente, tá? O desenvolvimento da sua personalidade está completamente comprometido desde já. Tá? Você vai deixar com que o que há de mais especial em você, que é a sua consciência, que a sua personalidade, seja dirigido pelas circunstâncias, pelo mundo. Tem que ser muito louco deixar, né, a própria vida nas mãos do mundo. Né? Tem que estar muito perdido, né, para achar que nessa sucessão de atos completamente caóticos, né, e incoerentes, você vai se manter uma pessoa saudável do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Não vai. Em algum momento você vai enlouquecer. Eu vou mostrar dados para vocês do quanto que as pessoas enlouquecem cada vez mais cedo, já já. Então, se você não tem esses ideais de personalidade na cabeça, você não sabe para onde você está se dirigindo. E se você não sabe para onde você está se dirigindo, que certeza que você tem que a escolha profissional que você fez hoje é a escolha mais apropriada para a sua vida? Você não sabe disso e não vai saber. E talvez quando você esteja diante da sua morte, você olhe para trás e pense, putz, acabou com a minha vida, lasquei, e agora não tem mais o que fazer. Diante da morte também é que a gente vai poder, né, ter certeza de que as nossas vocações ou a nossa vocação foi cumprida e que era essa ou aquela a nossa vocação. Quais são as grandes vocações que nós temos no mundo? Se você pegar qualquer civilização, qualquer modelo de sociedade, do mais primitivo, né, ao mais moderninho, você vai ver que nós temos sempre, 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 não, e não há como você pensar em outra coisa, nós temos 4 principais vocações. Né? Isso são castas indianas, né? Que foram tratadas, né? Numa doutrina religiosa. Tá? Mas você não precisa disso. Né? Depois no curso a gente vai falar disso, mas você não precisa disso. Basta você olhar para as, né? Para as civilizações, para as possibilidades de agrupamento social que sempre, né? Que desde sempre existiram. Você tem 4 vocações. Educar, você tem uma casta intelectual ou sacerdotal que dirige, né, a humanidade, que dá sentido absoluto para aquilo que a sociedade vem fazendo, né? São os intelectuais, tá? São os sacerdotes, né? São os xamãs, são os pajés, são as pessoas que entendem, né, da missão da sociedade, da missão da humanidade diante de algo absoluto. Tá? Seja diante de Deus, diante de tal, diante que dá, enfim, de uma força cósmica, mágica, são pessoas que dirigem a humanidade. Porque pensar numa tribo assim, a mais primitiva que seja, você tem sempre alguma função, alguma pessoa que exerce uma função sacerdotal, né? Como xamã, tá? Ou como pajé, tá? Tem pessoas que têm essa conexão com o mundo espiritual. Você tem uma outra casta que é a casta dos guerreiros, né? Aqueles que defendem, né, a tribo, por exemplo, né, das invasões, defendem as propriedades, tá? Então você tem uma outra casta, uma outra possibilidade vocacional, né, que é defender a humanidade, defender a sua família, os seus colegas, né, os seus próximos. Você tem uma outra casta, né, uma outra vocação que está ligado mais com o provimento. Pensa numa mãe que abdicou do seu próprio desenvolvimento profissional para criar você, que está hoje tendo a oportunidade de ter essa palestra aqui, de conversar comigo a esse respeito, tá? Mas tem outros tantos que também cumprem essa missão, né? Como as pessoas ligadas, por exemplo, ao agronegócio, tá? Os agricultores ali familiares, né? Que fazem uma hortinha, que fazem uma feirinha orgânica na sua quadra ou perto aí de onde você mora. Há pessoas que estão mais preocupadas com o provimento mesmo, né? Fornecer as condições para que os outros possam se desenvolver. E você tem uma outra casta, né? Que eu acho a casta mais pura e mais perfeita de todas, que são aquelas pessoas que decidiram que a sua vocação é servir. Né? É óbvio que você serve quando você educa, quando você defende, quando você provê, tá? Mas é como se fosse uma casta especial, tá? Dificílimo de você realizar ela em vida, mas é um ideal, né? É um chamado para algumas pessoas, né? Que é a função de servir ao próximo.
né, sem se preocupar com nenhum tipo de retorno, com nenhum tipo de sentido, o que vai acontecer com você depois de amanhã, enfim, se você vai morrer de fome ou não, tá? Essa é vamos colocar, apesar de parecer ser mais rebaixada materialmente diante das três, né, ela é mais elevada do ponto de vista psicológico e espiritual. Então, é diante da vida, diante da morte, né, ou da vida, né, que você vai ter a confirmação de que essas vocações foram realizadas e bem realizadas, tá? E que esses ideais foram atingidos, né? Ou, né, quase atingidos. Tá? Então, todo o processo de formação da personalidade, né, todo o processo de orientação vocacional, né, de tomada de consciência de si, que é isso que a gente vai conversar no vídeo, no curso ano que vem, caso vocês tenham interesse. Se não tiverem, divulguem, tá? Tem gente que precisa. Tudo começa com isso aqui. Tudo começa com isso. Eu preciso, né, conhecer essas vocações, tá? Esses grandes ideais de personalidade, para que aí eu comece a olhar para a minha vida, tá? Comece a olhar, né, para a minha vida, né, desde quando eu era pequenininho até hoje, para que eu consiga olhar para a minha biografia. Né? Um exame biográfico é fundamental, né? Um exame da sua história de vida é fundamental para que você capture, né, os momentos em que a vida te colocou essas vocações e em que a vida apresentou esses chamados. Se você não tem, né, conhecimento dessas possibilidades humanas ou de realização, você não consegue costurar a sua história. E uma pessoa que não consegue narrar com sentido a sua história tem um grau de consciência de si mesmo muito, mas muito, muito reduzido. É uma pessoa que vai fazer escolhas erradas pelo resto da vida, até que algo drástico, trágico aconteça, e que, né, faça ela amadurecer de repente. Tá? Mas geralmente essas pessoas vão, né, ser guiadas, né, pelas circunstâncias, pela sociedade, pelos outros, e não vão conseguir, né, sequer parar para pensar sobre isso. Né? Ou se pararem para pensar, vão sofrer muito, né, pelas respostas que terão. Tá? Então, assim, é a partir desses ideais, dessas possibilidades, que a gente vai conseguir olhar para a nossa biografia e tentar encontrar na nossa história de vida esses grandes momentos, né, de abertura da realidade, esses grandes momentos, né, em que as coisas pareciam claras para a gente. Né? São aquelas grandes decisões, os grandes marcos das nossas vidas, tá? Que nos levaram até hoje e que nos vão levar até o cumprimento dessas vocações ou dessa realização. Se você for contar a sua história de vida, você vai ver que você não vai contar ela, né, do começo ao fim. Né? Quando você acabar de contar, você vai ter mais milhares de coisas vividas, enfim, isso não acaba nunca. E, geralmente, quem fala sobre história de vida, quem conta a sua própria história de vida, conta em flashes, em grandes momentos, em marcos, em peças fundantes, sem as quais o texto não pode ser montado. Tá? E são esses, né, grandes fatos, né, que você se lembra, que te marcaram, que tendem a nos revelar o sentido da nossa vida. Tá? Mas fato é que, né, de quando você nasceu até hoje, né, pouco essas questões te atazanaram. Elas costumam nos preocupar daqui para frente, tá? Da nossa escolha profissional, do nosso exercício profissional para frente. E é aí que essas perguntas de fato sobre, bom, será que a minha biografia, né, ela fez sentido, não faz sentido? É aí que essas perguntas começam a surgir com força, tá? A ponto de exigir de vocês, tá, uma resposta clara sobre isso. Então, olhar para esses ideais, para essas possibilidades, nos permite conhecer a nossa biografia e reconhecer na história que nós já vivemos, né, aquilo que deu sentido para a gente até então. Tá? Esses sentidos, tá, eles vão pulsando nas nossas vidas desde o dia que a gente nasce. Tá? Depende, obviamente, de uma série de coisas, de disposição psicológica, complexão biológica, do meio circundante em que você está, tá? Esses sentidos, eles vão aparecendo, né, aos poucos, em flashes, né, como se fosse uma abertura da realidade para você, e aí você tem uma tomada de consciência, mas aquilo, né, se apaga ou se fecha em seguida para você, e aí você volta a curtir a sua vida, sem pensar muito nisso. Isso acontece em pulsos. Tá? E esses pulsos vão ficando cada vez mais frequentes. Né? O ciclo, né, pulsional dessas questões vai se tornando cada vez mais breve, né, quanto mais próximo a gente chega da nossa morte. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que a nossa biografia, a nossa história de vida, né, do 0 até os 24, 25 anos, a idade de vocês, ou 20 ou 21 anos, ela contém uma série de momentos como esses, em que a realidade se abriu para vocês e te chamou a fazer alguma coisa.
talvez você não tenha percebido, né? Talvez você não tenha, né, um discernimento ainda suficiente, moral, intelectual, espiritual, né, para que você reconheça no seu passado esses chamados, tá? Esses pedidos de realização, de exercício vocacional. Mas fato é que a sua vida já te apresentou isso com certeza. E a gente precisa olhar para isso, então, e reconhecer. Olhar para a biografia é tentar reconhecer essas vocações. E a gente, né, olhando para a biografia, né, para a nossa história e sendo capazes de contar a nossa história, ou seja, tomando consciência, nos reconhecendo como agentes históricos da nossa própria vida e da nossa própria sociedade, é com esse nível de consciência de nós mesmos que nós seremos capazes de fazer boas escolhas daqui para frente. Não tem jeito, tá? Não espere você, tá, a ter certeza de que a sua escolha profissional foi bem feita se você é incapaz de conhecer, tá, a sua biografia em razão desses ideais, né, vocacionais ou de personagens humanos. É impossível. Todo exame de consciência que você fizer, né, sem ser diante, tá, desses ideais ou de realização ou de possibilidade humana, é um exame de consciência vazio. Você precisa ter alguém com quem dialogar. Né? Você não dialoga sozinho. Um exame de consciência é sempre um exame, né, feito por duas pessoas. Uma pessoa que fala e uma pessoa que escuta. Né? Essa pessoa que escuta é essa pessoa que, né, vamos colocar de forma mais leiga, né, de forma mais mundana, é essa pessoa que você desenhou para si, que está em vias de realização de uma vocação, em vias do desenvolvimento de uma imagem, que vão dar sentido para a vida, né, para toda esta vida que vai ser vivida. Tá? Então, olhar para a biografia só faz sentido diante disso aqui. Da mesma forma que seguir daqui para frente só faz sentido se você tem, né, discernimento suficiente para te colocar, né, para se colocar diante dessas possibilidades. Então, o sentido da vida, né, é a capacidade que nós temos de perceber esses momentos, tá? Que são poucos, mas que são derradeiros para a nossa formação, em que parece que o mundo se abre para você, se ilumina, tá? E que você tem a certeza absoluta de que era isso que você tinha que fazer. Por exemplo, no caso do Arthur, não vou dizer do caso dele porque eu não conheço, mas naquele momento assim em que você tem um grau de clareza tão grande que você fala, o que eu fiz até agora é errado. Essa escolha não foi feita por mim. Eu não vou me realizar com essa escolha. Né? Eu não estou preocupado com grana, eu estou preocupado com a minha realização pessoal, com o meu desenvolvimento humano. Eu vou viver de música. É isso que eu sempre amei. Ponto final. Né? Esses momentos são poucos. Né? Eles são curtos, eles são brevíssimos, tá? Mas eles são extremamente importantes para a construção de uma vida com sentido. O problema é que a gente é levado a não olhar para essas coisas. Nós vivemos num meio social circundante, né, num meio que nos circunda, que nos empobrece, nos emburrece, nos mutila, nos deforma. Tá? A vida, ela chama a gente, né? Ela exige por alguma resposta. Tem muita gente que se pergunta qual é o sentido da vida. Não é você que pergunta para a vida o sentido, é a vida que pergunta para você qual é o sentido que você vai dar para ela. Não é você perguntando para a vida qual é o sentido, o que eu devo fazer. É ela que te exige, cada dia, em cada ação concreta, particular, individual, alguma coisa a fazer. É ela que te exige que você dê sentido para ela mesma. Ela te apresenta essas possibilidades. O problema é que a gente não consegue perceber isso. A gente não consegue escutar. A gente não consegue ouvir. A gente foi programado para não entender dessas coisas. A gente foi programado para se preocupar única e exclusivamente com a nossa formação profissional. É óbvio que alguns de vocês devem ter, né, algum desenvolvimento particular, né, ou paralelo que acompanha, né, essa estrutura, por assim dizer, né, da formação, né, enfim, das pessoas modernas. Tá? Mas, enfim, essas pessoas são agraciadas. Né? A maioria das pessoas tem isso que está aqui no slide, né, como um eixo único e estruturante da sua vida. E o problema é que esse mesmo eixo, né, ele se desenvolve, ele gira, né, dentro de um meio que, enfim, que te faz prisioneiro disso aqui. Né? Então, assim, você foi programado para não se perguntar essas, né, para não se colocar essas questões maiores, essas questões derradeiras. A única grande pergunta que você vai fazer na sua vida é: será que a profissão que eu escolhi foi uma boa profissão? Mas a vida é muito mais do que isso. Olha aqui as vocações, olhem aqui as possibilidades humanas.
né? A profissão, né, é mais uma possibilidade de você vir a se realizar como pessoa, de você cumprir sua vocação, mas não é a única, né? E o problema é que quando a gente olha só para este eixo, no meio que a gente vive, né, a gente se torna incapaz pelo próprio meio, e isso é programado para ser assim, isso não acontece por acaso, a gente se torna incapaz de dar sentido para a nossa vida, de tomar consciência da nossa vida, das nossas escolhas e de fazer boas escolhas daqui para frente, né? É um exame de consciência no qual você conversa com um personagem que é tão miserável quanto você. É um exame biográfico, né, no qual você olha para a sua vida, imaginando que você vai levar toda a sua vida tal como você fosse um adolescente, que é o desejo de todo mundo, né? Os velhos, né, desejam hoje em dia ser adolescentes, né? As crianças vivem como adolescentes, né? É a cultura da idolatria do adolescente, né? Todo mundo quer ser chavado, bonitinho, ir para balada, fazer isso, aquilo, outro, né? Mas isso é só um momento ali e transitório, né? O que acontece, né? Vamos parar para pensar. Por que a gente não consegue, né, olhar para isso? Você imagina, a família do Arthur, eu imagino, a minha família, né? A única preocupação era assim, o que o Pedro vai ser quando ele crescer? Bom, ele tem que ser médico, porque médico é rico, né? E aí ele vai conseguir tocar na vida dele com conforto, com prazer, né? E olha que minha mãe tinha uma formação paralela fenomenal, mas mesmo assim foi incapaz de conversar comigo sobre isso, né? A gente é forçado a não olhar para essas questões principais. Parece que as coisas acontecem por acaso, tá? Mas isso tudo que está colocado aqui na parte de cima do slide, que surgiu agora, tá? Isso tudo foi programado sistematicamente ao longo dos últimos 3, 4 séculos. Tá? Começou em 1500 e 1600 e tomou forma, de fato, né, concreta, em 1700. Né? E são essas grandes, né, ideologias, tá? São essas grandes ideias inversas, invertidas, deturpadas da realidade, tá? Que nos impedem de encontrar sentido na vida e nos fazem acreditar que a vida não passa de um mero exercício profissional, que vai um dia terminar e que a partir daí você vai poder viver sua vida, né, plenamente, né, fazendo tudo aquilo que você não fez porque você estava trabalhando, não fez enquanto era adolescente porque não tinha dinheiro, agora você vai poder fazer isso, poder viajar o mundo, vai poder namorar, vai poder casar de novo, vai poder, enfim. Por que a gente não consegue, né, encontrar respostas para algumas perguntas que ficam ali pulsando na nossa cabeça? Por que os nossos familiares não conversam conosco, né, abertamente e aprofundadamente sobre isso? Por que os nossos mestres e educadores não falam a respeito disso? Porque eles fazem parte dessa própria estrutura social. Eles foram criados dentro desse aquário. Você perguntar para o peixe, você sabe que você vive num aquário? Não sei, que eu já nasci aqui, então para mim, eu já nasci aqui, para mim esse é o limite aqui. Eu nunca tentei atravessar o vidro, eu fico por aqui, não sei o que, esse é onde tem comida. Enfim, para um peixe criado em aquário, né, ele não tem noção nenhuma de que existe um lago, um rio, um mar no qual ele poderia viver. Os nossos pais foram criados dessa forma, os nossos professores foram criados nesse meio circundante, nós fomos criados por este meio, né, pelos nossos pais, blá, blá, blá. Poucas são as pessoas que têm a lucidez suficiente para entender isso de um outro modo. E, né, esse meio, ele condiciona, ele determina, ele não faz acreditar de fato, como eu coloquei para vocês, que o ser humano é um misto biopsicossocial e acabou. Né? Você é um ser humano porque você tem uma disposição biológica da qual você não consegue se esquivar, uma complexão biológica. Você é um ser humano porque você tem uma disposição psicológica hereditária da qual você não consegue escapar. Né? E você é um ser humano, né, porque você participa de uma sociedade com um conjunto de pensamentos, ideias acerca do mundo do qual você não consegue escapar e que te impede de escapar disso tudo, de entender que, por mais que você tenha uma complexão biológica, uma disposição psicológica, esteja metido no meio social, você ainda assim tem liberdade. Você ainda assim, né, tem alguma coisa a fazer por você mesmo, pela sua própria formação, pelo desenvolvimento da sua própria personalidade, né, pela tomada de consciência de si mesmo. Né? Esses grandes condicionantes, no curso a gente tratará de todos eles, tá? Mas assim, relativismo, vale tudo, não existe regra moral, né? Depende da situação. Olha, você pode roubar, desde que ninguém esteja vendo. Ah, mas todo mundo rouba no Brasil, então qual o problema de roubar só um pouquinho? Né? Materialismo, de acreditar que a vida se resume a isso aqui, prazer, ostentação, né? Sexo, né? Dizendo de modo bem mundano, tá? Tem muita coisa para a gente estudar. Niilismo, de achar que a vida não faz sentido.
né, que tudo acontece por acaso, né, por força das circunstâncias, né, que nada junta com nada. Cientificismo de acreditar que a ciência, que é um discurso muito pequeno sobre a realidade, é o guia, né, essencial da nossa vida. Só você ver agora na pandemia, né, o quanto que a ciência, né, disse de certo sobre o que estava acontecendo. Quantos disseram uma coisa e quantos disseram outra. Né? O hedonismo, que é aquela corrente, né, de que o prazer é a única coisa que importa e que todo sofrimento deve ser evitado, né? O sacrifício heróico, né? Ele é uma aberração. O individualismo, que te impede, né, de enxergar o outro, né? Enfim, de ter compaixão pelo outro. Né? O barbarismo, que é muito comum no Brasil, que é o ódio à inteligência, né? Aquela raiva que a gente tem de pessoas que são melhores do que nós, que são mais inteligentes do que nós, que ganham mais do que nós, né? Mesmo que você desconheça por completo, né, a vida dele. E o ateísmo, né, que é a crença de que não existe nada nem ninguém dirigindo, né, a realidade, né, estruturando, fundando a realidade, né, e aí substitui o Deus, aí você coloca a pessoa como medida de todas as coisas, tá? Se não existe nada além de nós, então nós próprios é que somos a medida de tudo e de todas as coisas. Tá? Essas são só algumas, né, ideologias que nos contaminaram ao longo da vida. Ah, Pedro, mas meu professor, né, ele não era assim, ele não falava dessa forma para a gente, ele nunca jogou limpo com a gente, abertamente falando que eu tinha que ser relativista, materialista, não, de fato. Né, alguns fazem isso, né, explicitamente. A maioria não faz isso explicitamente, né, faz isso tacitamente. Tá? É num comentário que faz, né, é numa expressão, é num texto que ele compartilha com vocês, tá? Que não trata, né, literalmente da coisa, mas que está dando, né, uma ideia sobre aquela coisa para você, mas muito subliminar, né, muito tacitamente, né, ao ponto de aquilo se introjetar na sua vida sem você perceber. Eu tenho milhares de casos sobre isso, tá? E esses, né, esses condicionantes, né, eles vão trazer para a gente, né, quatro grandes, né, atitudes, né, quatro grandes comportamentos, quatro grandes sinais, tá, que mostram para a gente que nós estamos, né, nos esvaziando, que nós estamos nos desorientando. Tá? No que esse condicionamento, esse determinismo, né, no que esse meio circundante, tal como ele foi projetado, no que ele leva. Né? Isso vocês vão perceber, né, um pouco mais maduros. Tá? A uma atitude provisória diante da vida. A vida não faz sentido mesmo, né? É isso aqui, né? É um conjunto de coisas que vão acontecendo, eu não sei muito bem de onde que eu vim, para onde que eu estou indo, então vamos lá, né? Deixa a vida me levar, né? Tem música de samba, letra de pagode, né? E deixa a vida me levar, que enfim, né? Nada é definitivo, tudo é provisório, enfim, não adianta eu querer, né, adotar um ideal de ser humano, né, ou um ideal de desenvolvimento de personalidade, porque, enfim, né, as circunstâncias estão aí para provar que qualquer tentativa que eu faça vai dar em nada, vai dar tudo errado, né? Que é a opinião desse fatalista, né? Olha, não adianta, né? Qualquer coisa que eu faça vai dar errado mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não, tá? E esse negócio de ter uma vocação, né, de ter um personagem do qual eu quero me aproximar, né? Isso aí é conversa fiada. Isso é conversa fiada. No fim das contas, dá tudo errado. A vida é caótica, a vida não tem sentido, né? Tá tudo feito para dar errado. Então, vamos embora e deixa a coisa acontecer. Tá? Tem as outras atitudes também de coletivismo, né? Que a pessoa ela perde a própria identidade, né? E ela passa a repetir, né, as opiniões dos outros. Né? Tem muita opinião que nem opinião é, que a gente chama de flatus votis, né? Que são aquelas opiniões assim bem trashes, assim, né? E que revelam que a pessoa nunca parou para pensar sobre o que ela está dizendo. Tá? Mas, enfim, são essas grandes opiniões que não vieram dela, mas que vieram desse meio circundante, que mostram que ela, né, é um mero, né, é uma mera massinha que faz parte daquilo ali. Né? Ela não tem uma individualidade constituída. Né? Ela só repete aquilo que ela ouviu, que disseram, né? Não tem uma personalidade ainda bem delimitada e bem definida. Né? E um outro sinal desse esvaziamento, né, é o fanatismo. Pessoas que são aguerridas, assim, que têm uma opinião que não é delas, tá? Mas, né, lutam, batalham por aquilo como se aquilo fosse, né, a única coisa pelo qual valesse viver a vida. Tá? Esses são sinais, tá, de que nossa vida está sendo, né, esvaziada. Tá? É uma atitude provisória diante da vida, o fatalismo, né, o pensamento coletivista e o pensamento fanático.
Tá? E é óbvio, pessoal, que neste meio circundante, né, e com essas atitudes, né, que você começa a exibir sem saber como, tá? A única coisa que te resta é uma deformação e uma mutilação. O seu intelecto vai estar corrompido. O dia que você quiser desenvolver alguma ideia, né, sensata sobre algum assunto, você não vai conseguir. Não vai conseguir porque você vai estar fanaticamente amarrado a uma ideia. Você vai estar com a sua vontade completamente descontrolada, porque como você achou que nada fazia sentido, você deixou as suas paixões te dominarem. Né? Então, quando você quiser, por exemplo, é bem esdrúxulo, quando você tentar fazer dieta, você não vai conseguir. Você vai viver a vida fazendo dieta, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, cada vez engordando, 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 engordando. Né? E isso é, enfim, um problema baixo perto das outras paixões que nos dominam. Né? A desorientação dos apetites, a intenção de fazer o bem, né, ou de praticar o mal, isso vai estar completamente perdido. Tá? A gente não vai ter essa regra, né, essa regra absoluta moral, né, que nos faz, né, ser bom, né, e que nos impede de ser ruim. A gente vai estar completamente perdido, né, essa relativização moral, né, isso vai tornar a gente bichos, né? Olha, eu vou roubar, porque todo mundo rouba, né? Nós vamos ter os nossos sentidos interiores corrompidos, tá? Eu vou falar mais na frente no curso, porque não vai dar tempo, de sentidos interiores. Tá? Mas, por exemplo, a nossa capacidade de julgamento, né, de avaliação de uma situação, né, ela vai se corromper ao ponto de qualquer juízo que você fizer sobre a realidade, né, necessariamente vai ser um juízo equivocado. Você não conseguir, né, ser prudente nas suas decisões, porque você é incapaz de avaliar, né, com discernimento o que está acontecendo. E, né, para fechar, né, a supremacia dos sentidos exteriores. Você vai passar a vida toda preocupado com isso. Eu quero viajar porque eu quero ver o mundo. Eu quero comer nos melhores restaurantes porque eu quero ter essas sensações, né, esses momentos de prazeres. Eu quero ter centenas, né, milhares de mulheres porque, enfim, eu preciso disso, né, para me excitar, para me manter ativo. O meio social circundante, geralmente, né, ele é estruturado dessa forma. Né, e é exatamente por isso, né, que a gente não consegue, né, olhar, tá, para a nossa vida, né, e para o que há diante do nosso momento atual, né, e que dá sentido a toda ela. Né? É por isso que cada vez mais a gente tende, né, a se sentir frustrado, a gente tende, né, a se sentir perdido, desorientado. Tá? Como eu coloquei, em alguns momentos as questões vão ser feitas para vocês, elas vão ser feitas. E nesses momentos você não vai ter como responder, né? Porque o seu aparato de resposta é esse aqui. Tá? Então, assim, como é que você vai, né, encontrar sentido na sua vida? Como é que você vai, né, a realizar sentido concreto e particular, dia a dia, né, ao longo da sua vida, se você está impedido, né, intelectualmente, tá? Por assim dizer, né, de olhar para aquilo? Tá? Você está impedido. Tá? Você não tem uma razão, né, bem constituída, você não tem uma vontade bem constituída. Se você não tem isso, enfim, acabou. Você está perdido. Tá? Ah, mas eu estudei tanto, eu fiz, né, escola nas melhores do Brasil, fui para a Escola das Nações, escola americana, meu pai gastou 10 mil reais por mês, por dia, para minha escola, não sei o que, piorou. Piorou o seu caso. Porque se você tivesse gastado pouco, né, você teria tido um currículo tão miserável, né, que aí o impacto seria menor. Quanto mais a gente gasta com escolarização, maior é a chance de a gente se perder. E cada vez mais a coisa se aprofunda. Né? Enfim. Bom, os objetivos, então, pessoal, tá, deste curso, acho que dá para deduzir, né, vou só ler, tá, é que a gente estimule, né, eu estimule, ou nós estimulemos o desenvolvimento das nossas consciências e a formação de uma personalidade madura, com alto potencial de realização. É que a gente seja capaz de estabelecer uma identidade sólida, né, dotada de capacidade de compreensão, de compaixão, de defesa, de combate, que a gente seja capaz de reconhecer a nossa e exercer a nossa própria vocação e os valores humanos universais, atribuindo sentido absoluto ao final dela e particular à vida. Que a gente seja capaz de iniciar o processo, né, de emergência da nossa razão, do domínio da nossa vontade e do adestramento dos nossos sentidos para que essa realização aconteça. Então, vocês estão vendo que o Arthur já fez teste vocacional, né? É um processo de orientação vocacional
mais profundo e mais amplo, tá? E que não visa somente, né, o objetivo de vocês encontrarem, né, plenitude na escolha profissional que vocês fizeram ou que foram levados a fazer, mas que vocês encontrem, né, sentido, né, particular, diário e absoluto para a vida que vocês levam e para a vida que vocês vão levar até o termo dela. E aí, só para chamar um pouco a atenção de vocês, né? Pode dizer, Pedro, mas esse não é meu caso, não é bem assim, eu estou com a vida tão perfeita, enfim. Né? Tem aquelas pessoas que têm uma consciência sobre isso, ainda que não tenham os meios para lidar com a questão, e tem algumas pessoas que acham que está tudo bem, né? E que depois vão ser chamados a responder a essas questões com seriedade, e sem completos e sem instrumento algum. Tá? Então, só para convencer vocês de que o problema é avassalador, eu tenho certeza que se vocês fizerem um exame de realidade, vocês vão se tocar disso rapidamente, tá? Não por você mesmo, mas pelo seu colega. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão reconhecer isso aqui. Primeira coisa, emborrecimento programado. Né? A gente está pensando ali no meio circundante. Né? Essas são as minhas motivações. Tá? Por que eu criei esse curso? Né? Tá aqui, pouquíssimos brasileiros são realmente capazes de ler. A maior parte adivinha, e muito mal. Por incrível que pareça, cerca de 50% dessas pessoas acreditam piamente que leem muito bem. Com a perda, não perde, né? Com a perda dessa capacidade, perde-se a interlocução com a realidade, com a tradição, com os referenciais mais elevados da humanidade. Quando a gente faz uma leitura, Pedro, mas eu leio 20 livros por ano. Eu falei, não, você não lê, você vê figurinha. Quando a gente fala de leitura, eu estou falando aqui de leitura para a formação humana. O que é uma leitura de formação? É uma leitura em que você, naquela obra, conhece um esquema de possibilidade humana, né? E absorve aquilo. Né? E quando você passar por uma situação similar, você vai saber o que você deve fazer. Né? O ser humano, ele é da natureza do ser humano, né, viver dilemas morais. Tá? Nós temos sempre diante de nós duas possibilidades, pelo menos. Né? Fazer o certo e fazer o errado. Né? Fazer isso e fazer aquilo. Tá? O que vai levar a gente, né, a essas boas escolhas é a apreensão de esquemas de possibilidade anteriores. Esquemas anteriores humanos. Né? Nós temos que conhecer isso. Isso está onde? Isso está nos grandes livros, nos clássicos da literatura. Não está nos livros modernos, nos clássicos. Né? Se você é incapaz de ler a ponto de absorver aquilo que você está lendo, a sua vida, né, você não está lendo. Eu sinto muito, mas você não está lendo. Você está vendo figurinha. Quer ver um exemplo bem pequenininho, né, de uma possibilidade de interpretação, tá, em nível mais elevado de uma obra que eu acho que vocês conhecem e que tem a ver com o que a gente estava falando, né, O Senhor dos Anéis. Acho que vocês já viram o filme, né? A maioria não deve ter lido o livro, né, mas o filme acho que sim. Né? O filme da começo de 2000, final de 90, eu não lembro, né? Mas enfim, tem outra trilogia em cima. Quando a gente olha para aquele filme, né, você pode fazer uma análise, uma leitura, uma interpretação literal daquela produção. É a história de um menino, de um anel que tem que levar para um lugar, ele fica amigo das pessoas e vai indo, passa muita dificuldade até que ele consegue jogar o anel, perfeito. Tá ótimo, como se estivesse contando a sinopse do filme com o seu filho, né, para o seu amigo. Mas se você parar para pensar simbolicamente o que aquele anel representa, né? O anel é a estrutura, né, de toda a produção artística, né? O que o anel representa? O anel, né, ele simboliza algo que é pequenininho, né? Ele é algo pequeno, né? Ele simboliza algo que é fechado em si mesmo, que parece perfeito, né? Ele é circular, ele não tem fim. O anel representa exatamente, né, isso nas palavras de quem escreveu a obra, tá? Representa exatamente essas ideologias todas que aprisionam a realidade. Representa exatamente essa tentativa do ser humano, na ausência de alguma coisa absoluta, de enquadrar o mundo na nossa cabeça, como se isso fosse possível, como se uma ideologia, né, fosse capaz de dar sentido para a nossa vida, né, como se uma ideologia, como materialismo, marxismo, cientificismo, o que quer que seja, fosse capaz de explicar por completo a realidade na qual a gente está metido. É óbvio que não dá. Né? Por isso que esse anel tem que ser destruído, que ele representa, né, tudo aquilo que, na visão de Tolkien, né, tudo aquilo que aprisiona, né, a possibilidade humana de vir a ser alguma coisa. Então, esse é um tipo de leitura de obra que se faz que a gente chama de análise simbólica de uma obra. Né? Isso a gente só sabe, né, quando a gente estuda. Né? A gente aprendeu na escola a fazer no máximo, né, uma leitura ali literal e quando muito uma
uma leitura que a gente chama de antropológica, né, moral, né? Ah, fulano fez isso, o que você faria no lugar dele? Tá? Mas isso, quando muito, tá? Mas as possibilidades de fazer uma leitura simbólica, uma análise simbólica ao ponto de aquela obra se incorporar na sua vida, ser um guia, né, para a sua realização é muito pequena. Mas quando a gente tem esses dados de emburrecimento programado, a gente nem está colocando, a gente nem está falando disso. Tá? Olha só, acho que vocês sabem disso, né? Aqui a gente tem as pesquisas lá, né? As pesquisas mundiais, né? Que nos colocam ali, né? Como essa não é mundial, tá? Esse é o INAF, né? É um instituto que aplica de tempos em tempos um índice no Brasil por amostragem, né? Que mede os graus de letramento ou de alfabetização do brasileiro. Tá? 12% só, tá? Do Brasil, né? É pesquisa por amostragem, então dá para generalizar, 12% só no nível mais alto. Tá? E isso dessas análises e interpretações mais simples, né? Falando de análise e interpretação simbólica. Tá? Olha, que tem capacidade de elaborar texto de maior complexidade, com base em elementos de um contexto dado, que sabe opinar sobre o posicionamento ou estilo de um autor, tá? Que é capaz de interpretar tabelas e gráficos com mais de 2 variáveis, que resolve situações e problemas relativos a tarefas de contextos diversos, e por aí vai. 12% só. Bom, se você imagina que esses 12% estão só nas universidades e nas escolas, não. É óbvio que não. É óbvio que os nossos mestres educadores, né, estão abaixo disso. Né? Olha a quantidade de pessoas aqui, olha, que tem um nível analfabeto, rudimentar e elementar. Né? Você tem aí quase 60% das pessoas aqui, né? Pessoas com dificuldade de leitura e compreensão de texto e de resolução de contas. Eu vejo isso no doutorado. Né? Eu dou aula de mestrado, doutorado, no campo da gestão de pessoas, no PPGA, tá? E eu vejo a dificuldade que os alunos têm de escrever, de ler, interpretar e analisar um texto científico. E o cara quer fazer doutorado. Não tem como você corrigir problemas de base na sua formação intelectual, né, fazendo um doutorado. É impossível. Eu sinto muito, mas não dá. Tem erros que são erros estruturantes. Se você não, né, superou isso antes, não tem muito o que você fazer agora. E isso é cada vez mais alarmante. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, pessoal. Ah, sim. Tinha que mostrar um outro lado. Olha só isso aqui, vocês conhecem, né? Essa pesquisa aqui, né? Esse é o PISA, Programa de Avaliação Internacional Seriado. Né? Olha só como que nós estamos no PISA. Esse aqui é a média dos países da OECD, né? Da OCDE. Né? Olha o Brasil em leitura, em matemáticas, em ciência, como é que está. Olha o Brasil só está acima, né, de 77 países, ele está na 57ª posição. Ele está na frente só de Colômbia, Brunei, Catar, Albânia, Bósnia, Argentina, Peru, Arábia Saudita, Tailândia, não sei o quê, só de países miseráveis do ponto de vista social, cultural, econômico. Olha isso. Olha a miséria que, não, mas eu sei ler muito bem. Não sabe. Eu sei interpretar textos. Não sabe. Se você acha que sabe, você tem algum, né, descompasso entre a sua percepção de mundo, né, e quem é você, de fato. Isso tem que ser, né, por assim dizer, corrigido, ainda há tempo. Tá? Vocês são novos. Rebaixamento profissional, né? É uma preocupação de na minha época era, né? Olha, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida como psicólogo? Eu queria ser psicólogo clínico, né? Mas o que faz um psicólogo clínico com 24 anos de idade? Vai atender uma senhora, um senhor com 40 anos de história de vida, né? Sem ele próprio ter vivido absolutamente nada. Não, mas eu estudei, li, não adianta. Né? O estudo na universidade de psicologia é um estudo que se dá por método, não é por caso clínico. A gente lê casos clínicos, mas isso é muito mais um apêndice da nossa formação. O que a gente vivencia de fato é a leitura teórica da coisa. E com teoria você não resolve o mundo real. É muito difícil você conseguir fazer essa transposição tão jovem sem ter vivido ou sem ter absorvido essas possibilidades humanas antes por meio de leitura. Mas de uma leitura como interpretação, né, aprofundada. Eu passei por isso. Né? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Quanto é que eu vou ganhar? Era o que me gerava angústia naquela época. Mas isso foi em 1990, quando eu me formei. A gente tem 20 anos depois disso. E hoje, como é que o mundo dá? Né? Só esse gráfico do IBGE aqui, tá? da pesquisa que um instituto faz de ocupação, né? Sobre a ocupação brasileira. Olha só aqui a quantidade de pessoas que nós temos, tá? Que estão desocupadas. Né? 30% das pessoas de 18 a 24
anos estão desocupadas. Isso não trouxe o gráfico de subocupação. Tá? Isso aqui é a taxa de desocupação. Então, assim, não tem mesmo salário, não tem emprego, não tem nada. E se estão fazendo alguma coisa, né, é alguma coisa abaixo da possibilidade, que é o outro gráfico que eu não trouxe, que é de subocupação. Você, como administrador, o que, que você vai fazer daqui para frente? Vai abrir uma empresa? Vai gerenciar o negócio do pai? Vai fazer um concurso público? Você sabe o que vive no Brasil. Você sabe que as chances, né, são cada vez menores e que as dificuldades são muito grandes de se viver num país como o nosso. Tá? E ser bem-sucedido profissionalmente pela via da escolarização ou pela via universitária profissional. Tá? Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me motivou, de fato, né, abrir esse curso, foi isso que eu chamo, né, e que alguns grandes psicólogos chamam de esvaziamento existencial, né, que era aquela sensação que a gente estava vendo nos slides anteriores, né, que nós temos diante de uma circunstância, diante de um meio que nos programa para que a gente não consiga ver o que está acontecendo, né, com a nossa própria vida. Tá? É um fenômeno, está aqui, olha, que se manifesta, é um fenômeno recente, né, que se manifesta no tédio característico de uma sociedade técnica, que só se preocupa com questões materiais, né, na qual não há mais espaço para a tensão natural entre instinto e tradição, a impulsionar o homem entre você, né, e os grandes homens, né, que o antecederam, tá? E que acaba em busca do bem-estar e da felicidade apenas fazendo o que os demais fazem ou aquilo que os outros humanos fazer, jamais o que deve ser feito. Tá? Olha só esse dado para vocês verem o quanto que a coisa é preocupante. Tá? Essa é uma pesquisa, tá, que está publicada num artigo, está aqui, ó, Viana, Maria Carmen e Andrade. Maria Carmen Viana e Laura Helena Andrade. Tá aqui, olha, o Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Isso em 2012, né? Com certeza isso piorou muito, mas muito, mas muito, mas muito. Para quem acompanha isso historicamente, está claríssimo isso, tá? Olha aqui, tá? DSM é um manual é um diagnóstico de saúde mental, tá? É como se fosse um compêndio em que você tem ali as várias possibilidades de adoecimento psíquico, tá? Que você pode vir a sofrer e que é usado por psiquiatra, psicólogo, né, para classificar e para, né, medicar, tá? Então, olha aqui, olha a quantidade de pessoas, tá? Vamos pegar aqui a faixa de vocês, 18 a 34 anos, tá? Essa segunda ou terceira e quarta colunas, tá? A quantidade de pessoas que ao longo, né, desta faixa vai desenvolver pelo menos uma dessas desordens aqui, ou pelo menos ou duas ou mais, ou três ou mais, 44%, né, das pessoas entre 18 e 34 anos, isso é um estudo epidemiológico, tá? É um estudo estatístico, tá? Então a gente está falando da população, tá? 44% da população vai desenvolver entre os 18 e 34 anos qualquer uma dessas desordens. Desordem do pânico, desordem de ansiedade generalizada, fobia social, fobia específica, agorafobia, depressão, bipolaridade, a desordem de conduta, né? Enfim, olha, assim, o tanto de coisa que tem aqui ao lado, né, de possibilidades. E tem esses aqui que são comuns, né? Mas são comuns, né? Mas aqui são tratados de modo exacerbado, abuso de álcool, né? Dependência de álcool e de drogas, né? Olha a quantidade de pessoas, né? Ou olha a porcentagem alarmante de pessoas que vão, né, passar por isso aqui. É quase metade da população, né, que vai pelo menos passar por isso uma única vez, que vai ter um quadro desse uma vez na vida e vai ter que ser tratado. E o tratamento disso, vocês acham que é o quê? Se você for para a mão de um médico, é tratamento medicamentoso, não é tratamento psicológico. Né? Raramente o médico vai te tratar psicologicamente para, né, curar a sua alma, para tratar do seu espírito, né, para tratar das raízes daqueles problemas. E mesmo aqueles que se dispuserem a fazer isso, vão fazer isso de forma equivocada, porque a formação dos psiquiatras e psicólogos, né, no âmbito da psicoterapia, é uma formação equivocada. Eu falo isso por ser professor, por ser psicólogo. Né? Então, 44% vão passar por isso. 23%, 24% vão desenvolver duas ou mais desordens. E 14%, 3 ou mais. Isso é muita coisa. Qual é a chance de que isso aconteça com você? É caro ou coroa. É caro ou coroa. Se não aconteceu, enfim, tem 50% de chance de que isso aconteça com você. Isso é muito alto. Mas isso aparece, não sei. Olha só, 35 a 49 anos. De novo. Só que aumenta. 46% de uma desordem. 24
de 2 ou mais, 15 de 3 ou mais. Ah, mas isso acaba aqui? Não acaba. Olha, 50 a 64 anos, aumenta. 49%, 23, 12, você fala, ou seja, dos 18 aos 64 anos, né, nós temos a chance de desenvolver, assim, quase jogar a moeda para cima, né? Pelo menos uma desordem psiquiátrica dessa, né, tratada, né, como uma desordem psiquiátrica e tratada medicamentosamente. Tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso, né, ou conhecem alguém que já passaram por isso. É alarmante isso. E por que isso acontece, pessoal? Vocês acham que é por quê? Assim, se você pegar a etiologia de uma doença, né, você vai ver que, de fato, tem algumas doenças, né, que elas são geradas por questões biológicas. Né? Então, você vem com algum defeito biológico, né, e ponto final, e não tem que fazer. Você sabe que algumas doenças que a gente desenvolve, né, elas são de base etiológica, ela tem causa psicológica, né? Mas eu tenho certeza absoluta, isso por estudo, por pesquisa, enfim, por conversa, por diálogo, essas desordens, elas são efeitos na gente, tá? Da desordem que é a nossa vida, tá? Em razão exatamente disso aqui. Disso aqui. Tá? Do que fizeram conosco ao longo da nossa vida. Imagina, pessoal, eu tenho certeza que faz sentido para vocês isso. Você passou a vida toda ouvindo que era a profissão, né, que te ia estruturar como ser humano. Né? Você foi preparado para isso a vida toda. Nada mais foi feito por você. Nada mais foi feito pelos seus familiares, pelos seus mestres educadores. E, de repente, depois de 25 anos, você não sabe se a escolha profissional que você fez foi a escolha profissional mais adequada. Se essa questão está pulsando em você hoje, imagina daqui a 30 anos, a 40 anos. Se hoje você não sabe, né, se essa escolha foi a melhor que você fez, imagina a resposta que você vai dar quando você estiver velho ou diante da morte. Né? É óbvio, né, que esses adoecimentos, cada vez mais cedos na nossa história e cada vez mais frequentes e mais intensos, é óbvio que isso é uma consequência natural, né, disso que alguns grandes psicólogos chamam de esvaziamento existencial. O pior de tudo é pensar que isso foi programado para ser assim, mas essa é uma outra questão que a gente pode discutir em outro momento. Tá? O pior de tudo é ter certeza de que isso foi programado para ser assim. O que você acha que acontece, né? 50% das pessoas tendo que tomar remédio. Bom, o curso, então, pessoal, tá? Ele é um curso que vai passar por esses conteúdos aqui. Eu vou falar só mais um pouquinho, tá? Depois, se vocês quiserem falar, vocês conversam comigo, já que ninguém falou até agora, ou eu continuo. Tá? É um curso que ele tem basicamente 4 unidades. Então, na primeira unidade, a gente vai, né, tomar uma consciência breve, pequena de nós mesmos. Então, nós vamos, né, buscar elementos que nos permitam formar, né, a percepção que nós temos da nossa imagem corporal, da nossa personalidade. Nós vamos buscar a nossa herança geracional, os nossos antepassados, né, quais são as nossas referências morais, né, os membros da nossa família, o impacto que eles tiveram na nossa formação. Tá? Vamos, né, montar a nossa rede de desenvolvimento, os influenciadores, né, que nos dizem alguma coisa, né? Vamos compor nossa biblioteca cultural para a gente saber o que a gente está consumindo e vamos fazer um exame básico dos nossos valores, né? Daquilo que é importante para a gente hoje. Então, nesse primeiro momento do curso, a gente vai desenhar o que a gente chama de minha persona, né? A nossa personagem atual, tá? Para a gente ter uma ideia, né, de onde que a gente está partindo. Tá? No segundo momento, então, tomado, né, tomado assim por lampejo, né, a gente tendo um pouco de consciência de nós mesmos, a gente vai tentar desenvolver uma consciência do mundo. E aí que a gente vai olhar para aquelas ideologias e tentar construir a nossa cosmovisão, ou como a gente percebe o mundo, ou como nos fizeram perceber o mundo. Tá? Então, esses são os 2 elementos iniciais do curso. Eu preciso reconhecer a mim mesmo e reconhecer o mundo que me fez reconhecer a mim mesmo desta forma. Depois que a gente tiver, né, com essas 2 peças, a gente vai trabalhar com algumas práticas de ordenação interior, tá? Que são práticas de virtude bem iniciais para que a gente comece a colocar ordem na nossa vida. E é na última unidade, tá, em que a gente vai trabalhar de fato um plano de desenvolvimento humano, de formação da personalidade, de realização, de sentido, né, de exercício vocacional. Tá? É neste último momento de curso em que a gente vai falar do ser humano integral, da identidade das faces do eu,
da constituição, da motivação do homem, dos valores universais, do destino do homem, das vocações, das virtudes, da vontade, da inteligência, da razão. Tá? Isso aqui são exercícios que nós faremos, necrológio, biografia, vocação, plano de formação. Tá? Por isso que é um curso de formação, ainda que ele, né, inicie vocês nesse processo, não acompanhe até o final do cumprimento dele. Tá? E aqui só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente vai ver. Então, a consciência de si, a gente vai olhar para todas essas questões, como eu coloquei ali no slide, tá? Quais são minhas recordações familiares mais marcantes, né? Quais traços biológicos me marcam, qual imagem que tem do meu corpo, por quem sou influenciado hoje em dia, tá? A consciência do mundo, é aqui que a gente vai, então, conversar sobre aquelas ideologias e nos posicionar acerca delas, tá? A purificação inicial, aqui que a gente vai aprender, né, como começar, né, o caminho de busca da verdade, tá, de prática da bondade, de contemplação do belo, tá? E é nessa etapa final que a gente vai falar da nossa personalidade, tentando desenhar um plano, né, que dê sentido para a nossa vida, tá? E é aqui que a gente vai falar da realidade do ser humano, das dimensões em que nós habitamos, né, das possibilidades humanas. É aqui que a gente vai falar de personalidade, né, de desenvolvimento de personalidade, de vocação, de valores, tá, de ideais humanos. E é aqui que a gente vai falar né, sobre a conquista da nossa personalidade. A gente vai aprender, né, a organizar um pouco melhor os nossos sentidos exteriores e internos. Tá? Aqui a gente vai falar sobre razão, tentando, né, buscar elementos para que a gente possa seguir estudando, porque o fato que a gente fez até então na escola não foi estudar, não foi se educar, né, foi se estudar para cumprir uma função profissional. Né? E é no finalzinho que a gente vai falar de educação da vontade, né, como desenvolver virtudes em razão, né, de todas aquelas vocações, né, e possibilidades humanas que a gente viu antes. Tá? E é no finalzinho de tudo isso que a gente vai ter um plano construído de vida, em que você vai ter diante de você, né, da certeza de que a sua vocação é esta, tá? De que o personagem que você quer vir a ser é este, de uma consciência aprofundada da sua biografia, tá? Que você vai poder desenhar um plano de desenvolvimento para que você torne, né, cheia de sentido a sua vida até o final dela. Tá? Então, é ali no final que você vai ter isso tudo unificado, tá? Que você vai ter uma tomada de consciência maior para que você comece esse plano de desenvolvimento. Tá? Até então, a gente está só desenhando, né? Dando substância para ele. Por isso que eu disse, não tem como eu acompanhar você até o final, tá? Mas só até aqui. Esse curso é um curso para ser levado para a vida toda, tá? Para que, quando vocês estiverem lá, né, diante da morte, vocês possam ter olhado para tudo que aconteceu diante, né, do que a gente começou a conversar por aqui. A proposta é essa, tá? Vou parar por aqui, pessoal. Enfim, tinha muito mais coisa para falar, mas acho que como a proposta é só disseminar, né, uma proposta, né, eu acho que dá para a gente ficar por aqui. Enfim, perguntas. Tem duas aqui no chat. Quando vai começar? Tá? Vai começar no semestre que vem com uma ação de extensão. Tá? Provavelmente vai ser um encontro por semana. Tá? Tem muito exercício. Eu estou pensando ainda se são 40 horas de curso, são 60, mas é como se fosse uma disciplina. Tá? Eu vou concentrar num dia só. Né? Vai ser um encontro só por semana, a cada 15 dias, de 2 horas, 4 horas. Tá? E vai ser um curso assim muito participativo. Eu não vou dizer que é psicoterapia clínica, tá? Porque eu não faria isso com vocês, tá? Mas é como se fosse um trabalho de orientação mesmo pessoal. Tá? Eu vou estar com vocês lendo cada um dos casos, das histórias que vocês construíram, dos personagens que vocês montarem, né? Eu vou fazer questão de acompanhar um por um do começo ao fim do curso. Não é um curso tipo palestra em que eu falo, as pessoas ouvem, eu volto no dia seguinte. Não é isso. A proposta é que vocês sejam acompanhados por mim. Tá? Ao longo de 6 meses, para que vocês possam, pelo menos, né, serem despertos para essas possibilidades, tá? De reformação da vida de vocês. Então, vai ser lançado no ano que vem, assim que eu souber, eu mostro para vocês. Tá? Eu peço para alguém divulgar. Alguém quer fazer pergunta? Vamos conversar, pessoal, por favor? Falei demais, tem 20 minutos. Podem perguntar qualquer coisa. Tá? Não existe pergunta idiota, né? A gente só não pode sair daqui sem ter, né, não compreendido nada. Bom dia, professor. Opa, tudo bom? Gabriel? Tudo bem? Isso. Oi, Gabriel. Só uma pergunta assim em relação ao curso.
o senhor tem alguma rede social para a gente acompanhar, para saber como é que está desenvolvendo? Para a gente ter acesso mais fácil, assim, a saber quando que vai ser liberado, enfim. Gabriel, cara, eu tenho Instagram, mas se você for procurar a minha vida, não tem nada, né? Mas enfim, mas assim que eu tiver alguma coisa a mais, eu tenho contato com muito aluno, né? Eu vou passar para vocês, eu vou passar para a DIM, vou passar para a chefia, para divulgar para vocês, tá? É uma ação de extensão, então ela é para a comunidade universitária e para a comunidade exterior, tá? Mas vocês vão saber. Se procurar no Instagram lá, como é que é? Acho que é Pedro Paulo, Múcio Menezes Cavalcante, alguma coisa assim, vocês vão achar. Tá bom. Tá? Mas, e vai ser virtual. Tá? Assim, infelizmente, eu acho que semestre que vem as aulas presenciais não vão ser retomadas, pelo que eu vi. Então, no semestre que vem, essa turma vai ser virtual. Tá? Pode fazer quem está em São Paulo, quem está, enfim, em casa, fora do Brasil. Vai ser legal. E finalizando, só gostaria de agradecer, porque Que isso, muito Gabriel? interessante essa abordagem que o senhor está tendo e, assim, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu espero que sim, E, Gabriel. e Para quem assim, conhece, Gabriel, para quem fez gestão de pessoas comigo, sabe, no final de cada aula, eu sempre tenho um momentinho que eu falo assim, momento quântico, autoajuda, né? De brincadeira, né? E eu solto algumas palavrinhas assim sobre profissão, sobre vida, sobre vocação, né? Eu percebi que chama muita atenção das pessoas, tá? Então, assim, né? É meu dever enquanto educador, tá? Eu considero que o meu papel não é só um de um servidor público, um de um professor que entra para dar aula, um de um pesquisador que publica artigo, não. A minha função, né, dentro de uma universidade, tal qual o ideal de universidade que eu tenho na cabeça, que não é esse, tá? É educar vocês, é contribuir para a formação de vocês, para a formação humana de vocês, profissional também. Tá? Então, assim, é meu dever. Tá? Eu faço isso, enfim, de boníssima vontade. Perguntas, pessoal. Podem perguntar coisas técnicas também que vocês queiram saber. Aproveitem. Oi, professor, tudo bom? Oi, Aqui é a Maria Tereza. Maria Tereza. Estava com a mão Corre, Maria levantada. Tereza. É. Eu queria saber, você falou algumas vezes sobre se tornar intelectual e tudo mais, e existe a vocação intelectual, né, como, não sei, objetivo de vida, e eu Tá, queria né? saber Sim. o que que você quer dizer com isso em relação ao curso, ao que a gente vai implementar na nossa vida. Então, lembrando, né? Eu não falei muito disso, né? Porque é mais aprofundado o assunto, é muito extenso também. Tá? Mas as vocações que nós temos, né, universalmente, né, essas possibilidades humanas de realização, né, elas são essas três. Tem aquela quarta, né, a educação, a educar os outros, né, é cuidar dos outros e defender dos outros ou servir os outros. Então, isso é o que a gente entende aí por vocação. É isso que vai ficar pulsando na nossa vida ao longo dela, né? Quando a gente fala de personagens humanos, a gente está falando de tipos ideais, né, de personalidade. Assim, se você pegar, né, uma determinada teoria de personalidade, uma descrição de como um ser humano se desenvolve, você vai poder reparar que em alguns momentos da vida, né, essa pessoa, né, mais nova, mais velha, ela persegue um objetivo, ela tem uma preocupação, né, com algo que pode angustiá-la. Então, assim, ao longo, né, de toda uma vida, você tem as preocupações que nós conhecemos, são aquelas preocupações que fazem parte da nossa formação escolar, né? Olha, ter uma profissão, né, ganhar dinheiro, sustentar uma família, sair de casa, né? Enfim, poder fazer o que eu sempre quis fazer, viajar, passear, ir a um restaurante, né? Mas, para além disso, existem outras possibilidades humanas que a gente não conhece, né? Jung vai chamar isso de arquétipos, né? Mas os arquétipos, né? Enfim, ele próprio ficou confuso sobre isso no fim da vida dele, e eu acho que eles dispersam muito a nossa atenção e não colocam eles numa escala de valores absoluta, para que a gente possa entendê-los como, né, uma passagem de uma fase para outra. Então, se você pega essa determinada teoria de personalidade, que eu não vou apresentar hoje, Maria Tereza, mas sim no curso, né, você vai ver que os últimos estágios de possibilidade de desenvolvimento humano são esses três. Né? Chega num ponto, mais ou menos ali com 60% da sua personalidade desenvolvida, que você vai se perguntar, né, o que eu fiz até hoje fez sentido? Tá? Isso geralmente acontece nessas crises de meia-idade, né, ou nessa crise da melhor-idade, ou diante da morte. Tá? Mas fato é que se você se desenvolver plenamente, se você fizer um bom trabalho de desenvolvimento da sua personalidade, isso vai chegar para você cedo.
né, talvez com 30, com 40 anos, tá? Já tendo realizado alguma coisa, né, pelos outros, né, profissionalmente, né, artisticamente, culturalmente. Você vai se perguntar sobre isso. E é nesse momento que você vai ter a possibilidade, não que você queira fazer isso, Maria Tereza, tá? Não que você seja chamado a ser isso, tá? Mas é nesse momento em que você vai ter isso mais claro para você. Isso vai depender muito do estágio da sua personalidade, tá? Da sua formação superior. Tá? Mas neste momento você vai ter essa possibilidade de cogitar. Será que eu consigo, né, ir adiante daqui? Tá? É essa a resposta que a vida está me exigindo? E aí você tem numa régua, né, essas três possibilidades. Né? A gente está indo de uma primeira camada até uma 12ª camada. As últimas 4 camadas da sua personalidade que você pode alcançar são essas: do intelectual, do sábio, né, cujo objetivo, né, é produzir alguma coisa, tá? Filosoficamente, teoricamente, tá? E influenciar o mundo a partir disso. Tá? Um grande filósofo, por exemplo, você sabe, Maria Tereza, que a fundação da nossa sociedade, do ponto de vista cognitivo, né, tá na filosofia antiga, né? Tá em Platão, tá em Sócrates, tá em Platão, tá em Aristóteles, né? Aquele assim é uma das colunas da nossa civilização. Tá? E você conhece, né, os 3 filósofos hoje, porque eles exerceram na sociedade, naquela civilização, em todas as que viriam depois dela, um impacto enorme, ao ponto de até hoje, quando a gente faz ciência, a gente remonta a Aristóteles. A gente faz ciência, né, adotando princípios, né, preceitos que Aristóteles desenvolveu na lógica. Né? O exame lógico que nós fazemos em ciência hoje vem de lá. Então, esse é o papel de um sábio, né, de um intelectual. Né, é formular teorias próprias coerentes com a realidade, né, unificá-las na sua própria consciência, absorvê-las ela e ser um espelho para o mundo, disseminá-las. Essa é uma possibilidade existencial extremamente elevada que não é para qualquer pessoa, tá? Mas pode ser que você descubra isso, descubra esse chamado ao longo da sua vida. Se você tiver com a consciência limpa daquele mundo circundante, pode ser que você consiga perceber que este é o seu chamado, tá? Que esta é a sua vocação. Tá? Que este é o personagem ideal que você tem a cumprir. Mas pode ser que você vá para mais longe ainda, né? Pode ser que você se veja como que o seu chamado, né, que a sua vocação, que o seu ideal, mas assim, tá? Que o seu grande personagem seja do herói, né? O herói, ele vai adiante, né, nessa escalada de personalidade. Né? É uma pessoa que pretende, né, pela sua ação, pelo seu modelo, pelo seu exemplo, modificar a estrutura da realidade, mas agir historicamente nela. É o caso de Napoleão Bonaparte, por exemplo, tá? Que mudou completamente o curso da humanidade. Né? E o caso de outros que quase destruíram a humanidade, né? Que não são heróis, mas que talvez, se o curso fosse outro, tivessem hoje sido reconhecidos como heróis. Tá? Isso é para pouquíssimas pessoas. Né? E o último estágio é o estágio que a gente chama do santo. Né? Uma pessoa que, além de se importar muito com o mundo de baixo, está, né, muito mais preocupado com, né, a sua realização diante, né, de Deus, diante da vida eterna. Tá? Enfim, é o santo, né? Eu acho que você tem alguma religiosidade, você vai entender isso. Tá? Esses são os 3, né, ideais mais elevados que a gente pode conquistar na nossa personalidade. Se você perguntar para mim, Pedro, qual é o que você está fazendo? Eu estou indo pela via intelectual. A minha vocação é educar. Né? Eu descobri que eu fui fazer psicologia e que eu me tornei professor e que eu decidi educar as minhas crianças em casa, né, não por acaso, tá? E não por decisão minha, mas por chamado, por vocação. Tá? E é por isso que eu decidi trabalhar esse curso com vocês, porque é isso que me dá sentido na vida, é poder fazer alguma coisa pelas pessoas, né, a ponto de marcar a personalidade delas para que elas se desenvolvam enquanto seres humanos, né, completos, integrais. Essa é a minha vocação, é ser intelectual. Tá? E eu descobri isso como? Enfim, tem todo um conjunto de exercícios, né, de dinâmicas, de meditações, reflexões, para que a gente descubra isso. E dá um trabalho enorme seguir adiante. A maioria, Maria Tereza, empaca, né, nesse momento ali, que a gente chama de sexta camada, sétima, oitava, né, mas principalmente na sexta, tá? Quando a gente tem, né, a missão de, né, seguir na vida sozinho, tá? De nos sustentar e de sustentar alguém. A gente para ali. Né? Para e acabou. Então, a vida é isso. Consegui um emprego, então bola para frente. Agora é só esperar chegar o dia da minha aposentadoria para eu poder curtir a vida. Né? Não é. Tá? Tem muito mais coisa para além disso. E são essas coisas, né? São esses grandes personagens ideais, tá? Do intelectual,
né, do sábio, né, do herói, do guerreiro, do santo, né, do piedoso, que vão dar sentido para a gente até o dia da nossa morte. Respondi, Maria Obrigada, Tereza? professor. Respondeu sim. E eu queria saber se vai ter... É como uma disciplina, né? Então vai ter número de vagas. Já estou aqui Eu acho que sim, pronta. Maria Tereza, porque é um trabalho muito de perto que eu tenho que fazer. Pois Né? é, Então, né? assim, não vai custar nada, vai ser gratuito. Eu faço isso, né, assim, por dever, por obrigação. Vai ser de graça, né? Vai consumir muito esforço meu. Eu vou ter que trabalhar muito com vocês. Vai exigir muita dedicação de vocês, com vocês próprios. Tá? Então, assim, vai ser desse jeito, né? 20 pessoas, Tá. eu acho que no máximo, 16 pessoas. Mais que isso, eu não vou conseguir fazer um trabalho bom com ninguém. Tudo bem. Estarei a posto quando você liberar. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Eu sou uma das co-hosts que estão Tá bem baixinho. Quem está falando? Consegue me ouvir agora, professor? Pronto, Esther, sim. Eu sou uma das co-hosts que está te auxiliando no evento. Tem 3 perguntas no chat a respeito do Ah, curso. sim, tinha visto. Da Beatriz. Nossa, tá bom. Se o curso vai ser presencial, como ingressar no curso, né? Assim que eu souber como, né? É um curso de extensão. Eu imagino que vocês vão se inscrever por algum sistema, né? Depois que for divulgado, né? Tem sistema, que hoje em dia tem muito sistema na UNB, né? Eu acho que vai ser como uma disciplina comum, tá? Eu não sei, não conheço a ação de extensão assim. Eu trabalho com muita pesquisa, mas com extensão muito pouco. Mas assim que eu souber, eu divulgo para vocês, né? Vai ser virtual. Leitura para introduzir ao tema do curso, eu não recomendo. Tá? Eu não recomendo leitura alguma. Tá? O primeiro trabalho que a gente precisa fazer, tá, para que esse processo se inicie é um trabalho de consciência, de tomada de consciência de si e do mundo. Tá? E esse trabalho precisa ser honesto. Esse trabalho, né, esses exercícios que a gente vai fazer, eles precisam ser francos o suficiente. Eles não podem ser modelados por uma coisa que eu já conheço, que eu já li, que eu acho que eu me represento ideal. Então, assim, para evitar qualquer tipo de contaminação e para que esses trabalhos iniciais de reconhecimento de nós mesmos e do mundo no qual nós estamos possa ser feito de maneira mais sincera possível, eu não recomendo que vocês leiam coisa alguma. Tá? Até porque a leitura que não acaba mais, é estudo que não acaba mais, né? Enfim, só para esse curso aqui, acho que deve ter 1 ano que eu estou montando ele, tá? E eu venho de uma formação grande, né, por história de vida, né, que me fez chegar até aqui, tá? Mas no curso eu vou compartilhar todas as minhas fontes com vocês, os livros, os meus professores, os meus mestres, tá? Os meus, né, orientadores, para que vocês, a partir de um ponto, possam correr, né, por conta própria, tá? Foi o Tiago que perguntou, né? Alguma outra coisa mais? Bom dia, professor. Eu queria Alex, saber se o curso vai ter horário específico. eu acho que, assim, eu tenho uma agenda bem corrida, né, por conta de aula, de pesquisa, de projeto. Assim que eu souber, Alex, eu digo para vocês que dia, tá, que vai ser. Eu vou pegar a grade horária com o Rodrigo, né, o chefe, para saber mais ou menos ali quando que vocês estarão livres, né, para tentar compatibilizar um pouco as possibilidades de vocês com as minhas, tá? Para que vocês possam participar. Mas assim que eu souber, Alex, eu vou pedir para o pessoal comunicar para vocês. Obrigado, professor. Mais alguma coisa, pessoal? Questão técnica, né? Questão sobre a esquemática do curso, mas sobre os conteúdos. Vocês entenderam a proposta? Ficou clara para vocês? Porque é a primeira vez que eu estou falando disso para vocês abertamente, né? É muito pouco tempo, né? Mas vocês entenderam a proposta do curso? A base do Sim, curso? professor. Eu quero agradecer pelo ensinamento, né? E foi muito bom o workshop. Muito obrigado Legal. pela disponibilidade em nos ensinar. Que isso? Eu não ensinei nada, Ana. Eu só falei de uma coisinha. Tá? Mas tem muita coisa para compartilhar com vocês, tá? Deixa eu só fazer enfim, se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper, tá? Mas já que é quase meio-dia, só fazer um fechamento. Para quem veio aqui achando que ia sair do curso de hoje, né, com a certeza de que essa é a profissão, é a administração, que você pode fazer tudo, né? E às vezes não faz nada, né? Quem veio com essa expectativa aqui, de sair do dia de hoje com a certeza da escolha profissional que fez, vai sair frustrado. Tá? Mas eu espero que essas pessoas que não obtiveram essa resposta aqui hoje tenham entendido
que essa resposta só pode ser dada diante de uma tomada de consciência muito ampla e muito profunda, diante de uma limpeza que nós teremos que fazer nas nossas consciências, né? Diante de um ideal que a gente tem que conhecer, de uma possibilidade humana que a gente tem que estabelecer para nós, né? Que, né, diante de uma possibilidade que nós teremos de olhar para nossa vocação. Pode parecer que não, pessoal, mas se vocês estão aqui, e eu vou fechar esse evento com essas palavras, se vocês estão aqui neste curso, neste evento, né, nessa palestra, e se vocês estão hoje cursando administração, é porque vocês, né, têm uma missão a cumprir por aqui. Tá? Isso foi dado para vocês por algum motivo. Tá? O que talvez não esteja claro para vocês é o motivo que fez com que vocês chegassem até aqui, porque vocês estão com a visão turva, né? Porque, né, mutilaram, fragmentaram a consciência de vocês. Mas nada na nossa vida acontece por acaso. Podem ter certeza absoluta disso. Tá? Tudo acontece com um motivo muito particular e que se revela por completo no final da nossa vida. Tá? É uma pena que a gente não esteja lá, né, e aqui ao mesmo tempo, para saber se o que a gente está fazendo hoje vai ter conexão com lá. Tá? Mas tenham isso na cabeça, nada acontece por acaso. Tá? Se vocês estão aqui fazendo esse curso e administração, alguma coisa de especial tem aqui para vocês efetuarem, para vocês realizarem. A gente só precisa olhar para isso com calma. Beleza? É isso, pessoal. Enfim, que tenha sido proveitoso para vocês, tá? E se não for proveitoso, né, que a proposta não era que fosse assim, né, que vocês tenham um interesse despertado para participar do curso. Tá? Eu tenho certeza que vai deixar uma marca muito grande na formação de vocês, enquanto seres humanos, tá? E também enquanto profissional. Tá? Mas lembre-se, profissionalmente, assim, a identidade de vocês se constrói também pela atuação profissional, mas a vida de vocês vai muito, mas muito além disso. Tá? A escolha profissional é mais uma oportunidade de realização vocacional, de realização existencial, mas nós não dependemos dela para nós termos uma vida realizada, uma vida, né, plena de sentido. É isso, pessoal. Boa semana acadêmica para vocês, semana de administração para vocês, boa semana para vocês, que vocês todos fiquem bem, em paz. E até a próxima. Assim que eu tiver notícias, eu compartilho com vocês. Tá bem? E quem quiser fazer GPO comigo semestre que vem, né, vai ser um curso difícil, tá? Mas, enfim, vou ofertar as duas turmas, segundas e quartas, a primeira turma das 10 ao meio-dia e a segunda turma das 14 às 16, tá? É isso. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Eu vou fazer só o encerramento, estou Sim, aqui por favor. representando a CADM. Assim a gente finaliza o workshop Profissão, Vocação e Realização. Agradecemos o professor Pedro Menezes pela participação na 9ª CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo no workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na semana acadêmica e convidamos para vocês participarem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Amparo e estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas MG. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha e agradecemos aos nossos patrocinadores, a Barlavento, Fazenda e Mercado Malunga. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Boa semana, pessoal. Obrigada. Fiquem bem.